Não que assim, porque a pessoa traiu, então, tipo, só ela que tem a responsabilidade. Sim, foi uma escolha também, mas às vezes tinha alguma coisa ali faltando no relacionamento. Não é pra ser romântica, é cadeia nesse vagabundo. A música tem que trazer a mulher na posição de não e é não e você é um vagabundo. Se ele conhecia a palavra, Sim. né, tinha o Espírito Santo de Deus, Por que que... porque ele quis. Nossa, o cara, ele entra num personagem escrúpulo, né? É. Porque é o último estágio mesmo de uma relação, é esse abuso, essa agressão. Filho sempre vai ser filho, né? É uma coisa que não tem como você falar, não, essa dor vai passar. Gente, não tenta fazer isso com a É. pessoa. Isso, então. Não tenta consertar. Senta com a pessoa, chora junto. É chorar junto. Não tenta espiritualizar, ai, Deus tem um propósito. Tentar trazer Não tem romantismo pra aquela situação. Chora junto com a pessoa. Balaio, oferecimento Martins Development. Investimento que te prospera, segurança que te tranquiliza e um prazo que te surpreende. EAG Immigration, viva um novo status na sua vida. Bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast. Ai, meu Deus do céu, vocês viram aí pela introdução? Hoje vai dar pano pra manga esse encontro com essas mulheres incríveis. Se você não está ligada, na última episódio do podcast, na última segunda-feira, nós levantamos o tema Marias, né, que é um projeto maravilhoso que Deus nos deu a graça, com mulheres incríveis cantando e falando sobre dores femininas. Só que os temas foram tão incríveis que o programa foi rendendo, e nós prometemos a vocês que nós traríamos para uma segunda parte, né? Você não viu? Sério mesmo? Você não viu? Se você está pegando esse aqui pela primeira vez, eu vou te mostrar os melhores momentos, curtinho aqui, rapidinho, do que foi no último episódio, para você encaixar onde nós estamos aqui. Quer ver? Dá uma olhadinha como foi o nosso último episódio, que nós falamos de assuntos aqui super relevantes com mulheres incríveis. Dá uma olhadinha aí. Né? Nós somos livres. Então a gente precisa escolher o que nós vamos dar conta. Então, dentro da minha realidade hoje, casada, com 2 filhas, na fase de adolescência ainda, trabalhando, vivendo o propósito de Deus, eu falo, uau, quantas demandas. Mas eu preciso colocar prioridades. Eu preciso colocar prioridades na minha casa, daquilo que Deus tem para minha vida, porque a partir do momento que eu começo a falar, eu tenho que dar conta, alguma coisa tem que ser revista. Olha, eu vou te falar que quase todos os meus pacientes que eu atendo têm alguma forma de ansiedade. O cartão de crédito, a Constante. conta que vai vencer, o aluguel que ainda não entrou, tem essa coisa também dessa preocupação do amanhã, que nem chegou a hora da conta ainda, já está ali sofrendo. Né? Isso acaba desencadeando outros comportamentos complicados. Várias, assim, a ansiedade pode vir na forma de, eu tenho visto bastante até de ansiedade sobre saúde, né, que a ansiedade ficou tão intensa que aí começa a sair em outras áreas, assim, da vida da pessoa. E eu enxergo a mãe solo como uma viúva. Alguém que não tem apoio do marido. E Meu pai é maravilhoso, né? Até se ele for assistir, que ele assiste tudo, te amo, pai. Maravilhoso. Te amo, mas segura aí que vai. Não, te amo, ele é Te maravilhoso. amo, mas segura aí que ele vai. é meu herói, você é maravilhoso. então, desde que o Senhor me arrancou todas as coisas, eu tive que aprender Sim. a depender, confiar 100%, depender 100%. É. E essa palavra de esperança que eu venho trazer para vocês, mãe solo. Confiem porque vocês têm um pai. É isso. A ansiedade e a depressão tendem a andar muito junto. Coisas que a gente teve na infância, que a gente não trata, isso pode gerar uma depressão. Ou a gente tem a depressão circunstancial, que às vezes você nunca teve uma depressão, mas acontece algo na sua vida, alguma tragédia, alguma coisa difícil, alguma perda, né? O luto traz uma depressão também, a gente entende isso. E essa questão do cabelo foi um processo, porque conforme o tempo ia passando, eu comecei a perceber que os meus cabelos foram ficando brancos. E a sociedade impõe algo tão forte com relação ao cabelo branco, falando assim que isso é coisa de velho, isso não combina com você, e aquilo eu comecei a refletir. Eu falei, como assim? Vamos lá. Viu aí? E hoje não vai ser diferente. O programa está recheado de assuntos polêmicos, delicados, mas nós estamos com um time aqui, como vocês já acompanharam no último episódio, de primeira. Eu começo aqui a cumprimentar essa loura diretamente exportada da Bahia, com toda a sua força, com o seu acarajé, a Carlinha. Palmas para a Carlinha aí, gente.
A cara que não é a Pérez, mas que também é um sucesso. Cara, que bom estar com você aqui de novo. A alegria é toda minha, hein? Que cabelo, hein, menina? Pode fazer propaganda? Pode! Ela merece, gente. A Tauana piloto. Ai, A pessoa ela clarear, pilotou bem isso aí a mesmo. pessoa clarear nesse nível um louro e não quebrar com o cabelo. Tá vendo? Macio, tá, Tauana. Você fez inspirado Te amo. no nosso último tema, que foi cabelo, né? Você caprichou aí no cabelo. Caprichei. Bem-vinda, viu? Obrigada. Do outro lado, ela que mostrou aqui a sua capacidade psicológica de entrar na nossa mente, filha de Pelé. Gemima, palmas pra ela aí, queridos. E é verdade, é filha de Pelé mesmo. Querida, como foi a sua semana? Aliás, pra gente é uma semana, que a gente demorou uma semana pra gravar, né? Pra quem tá assistindo foi antes de ontem, né? Foi ontem. Depois do nosso último encontro, como é que está você? Tudo bem? Ótimo, obrigada. Obrigado por ter vindo, viu? Vamos lá. A mulher que faz com que você se torne uma pessoa cada dia mais carismática. Ela é a líder desse curso teológico que tem se alastrado pelo mundo, resgatando pessoas da ignorância bíblica. Amém. Nossa querida Renata, palmas para ela. Ai, Obrigado, viu? Mais uma vez por ter vindo. tá aqui com essas mulheres maravilhosas. E hoje eu vou tentar falar menos, tá bom? Não, fale. Não falou nada disso. E fechando esse time de mulheres super poderosas, com suas mechas grisalhas que ela assumiu semana passada, que ela se lasca pra isso. E ela é linda de qualquer jeito, uma mulher maravilhosa, bonita, elegante, charmosa, cheirosa. Daia, palmas pra Daia aí, queridos. Se lasca pra isso é ótimo. É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos Tudo bem? assumir o que é belo. Maravilha, obrigada mais uma vez por estarmos juntos aqui. Vou ter você aqui. Que bom que deu certo a gente poder fazer esse encontro. Na verdade, como eu disse aqui, era para ser um programa só, falando do Marias, do projeto que a gente fez com a Nai. Nai, beijo, querida. Amamos você. E acabou que foi tão legal, assim, a gente começava a falar de cada tema. E eu não queria acelerar, porque tava muito... Quem assistiu viu que foi muito consistente. Só que aí faltava mais 6 assuntos, né? Que o Marias envolve 10 temas. Falamos só de 4. E hoje vamos falar de mais 6 aqui. E eu queria começar com um assunto... É só bomba, hein? Bam, 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 bam. O primeiro assunto é traição. Oh, Uau. Coisa que antigamente era muito só... não é só, mas na sua grande maioria só dos homens, né? Normalmente o homem traía, a mulher nunca traía. Hoje tá uma confusão, tá uma bagunça. E eu queria falar um pouco disso, mas antes... para quem não sabe, o Marias é um projeto que você encontra no marias.cura, tanto no Instagram, nas redes sociais, está aqui, ó. Você pode estar no nosso rodapé aqui, as redes sociais do Marias, para você poder acompanhar. E nós fizemos uma canção maravilhosa. Essa canção teve a participação da minha querida, além da Nai, que é a anfitriã do Projeto Marias, eu tive a Bia, que é filha da pastora Ezenete. Bia, eu te amo. Foi demais. A Bia, eu escolhi a Bia para participar dessa canção, porque a Bia é meio... aquelas mulheres que gostam de botar marcha mesmo. Então, olha um pouquinho aí como foi essa canção que fala sobre isso, sobre traição. Como definir uma traição? Você já traiu? Já fui traída, dói, né? Como eu vou deixar alguém me magoar, me trair, me machucar? Se o meu Deus me manda cuidar e valorizar. A letra é forte, mas não podia ser diferente. O assunto é muito complicado. Não tenho o controle, mas o meu Deus tem. Não sei prever futuro, mas eu sei que vem. Se eu me envolver... Eu acho que essa canção ela vai vir para despertar a mulher. Ela precisa entender que ela merece ser respeitada, ela merece ser amada. Muitas vezes nós mulheres sofremos muito caladas. E ter mulheres de relevância falando sobre isso nos dá força para quem muitas vezes não pode falar sobre esse assunto, porque ele se sente muito machucada, muito isolada, e essa situação só acontece com ela. Ó, vamos parar com a palhaçada, hein? Vamos evoluir, hein, homens? O recado foi dado, vocês ouviram a Bia, né? É isso aí, Bia, vamos evoluir. Vamos cuidar bem da família, de casa, da mulher. Muito bem. Viu a mulherada dando recado aí, a Bia mandando parar de palhaçada. Meninas, então, fiquem abertos aí. Esse é um tema muito complexo. Eu queria falar, mas eu queria que vocês falassem primeiro. Renata, eu queria te pedir para você falar algo. Jesus, quando ele vem falar a respeito de traição, ele diz que se você só pensar, você já está traindo. Sim. Me fale a respeito disso mesmo. Porque as pessoas acham que o evangelho de Jesus é um evangelho da graça, Sim. né? Que tudo ficou muito mais fácil, e vem Jesus e fala uma dessas. Não, e é da graça, mas
Jesus traz isso apontando para o nosso coração, né? Porque tudo começa aqui, né? Então, e falando de traição, o que Jesus fala, né? Você acha que está tudo certo por você cometer algo, mas não tá. Porque se você começar, se você tiver um pensamento, se você gerar isso aqui no seu coração, se você cobiçar no seu coração, você já alinhou a sua visão para você viver aquilo, né? Então, eu sempre falo isso no Carisma, a gente precisa parar enquanto é tempo, né? O pecado, seja qual for, você precisa parar enquanto é tempo. E a traição é algo que você começa a gerar dentro do seu coração, você gerou na sua mente, no momento que você visualizou aquilo, colocou aquilo como foco, já sabe que os seus pés estão caminhando para aquela direção. Jesus, ele mostra a raiz do problema. A raiz do problema, exatamente. E na verdade é tudo um início, né? Porque às vezes as pessoas acabam falando assim, mas eu sou humano. Sim, de fato, somos humanos e temos nossas falhas. Mas a primeira olhada dá abertura para algo no seu coração. Então, o segundo passo é uma decisão que o ser humano toma. Exatamente. Então, não tem como evitar que o passarinho pouse na sua cabeça. Exatamente. Mas pode evitar que ele faça um ninho ali, né? É isso aí. Eu quero falar algo polêmico. É um alinhamento. Quer? Adoro. Mesmo? Eu vejo, né, que tem algumas denominações que eles aceitam que pastores de anos de pastoreio tenham cometido adultério, até separado e trocado de esposa por causa de adultério, e eles permitem que continuem à frente do ministério cuidando de vidas. Né? E eu penso dessa forma, que a partir do momento que a gente conhece Jesus, recebe o Espírito Santo de Deus e deixa de ser escravo do pecado, a gente só comete se a gente quiser. Como qualquer pecado. Né? Né? Não, mas deixa eu entender. A gente está falando de traição. Não, mas deixa eu entender então. O que você está dizendo é o seguinte: às vezes tem um pastor, está na igreja há muitos anos, aí ele traiu a mulher e largou a mulher, casou de novo e ele continua ali. É isso que você está falando, né? Não, eu quero dizer que se ele conhecia a palavra, Sim. Né, tinha o Espírito Santo de Deus. Por que que aconteceu? Porque ele quis. Sim. Né? Então é uma decisão. Né? Eu acredito que a igreja, porque isso é algo muito sério, gente. Né? Principalmente quando começa a dar margem de a pessoa separou. Então posso separar ali, ó. O líder tal já separou, e isso vai se alastrando. Quando, na verdade, como Jesus falou, nós deveríamos perdoar por causa da dureza do coração. Moisés recebeu a lei da separação, mas o certo era perdoe 70 vezes 7. Aí eu fico triste quando eu vejo isso, porque é como se normalizasse algo que não deveria ser normal, porque a pessoa decidiu fazer. Então, mas aí, ó, eu queria só puxar para a Gemima aqui, que é a psicóloga, porque é o seguinte: eu sou de 73. Eu sou de uma geração que foi criada, os homens da minha idade foram criados assim, tem que pegar, é isso mesmo. É pra, tipo assim, era o contrário, se você não traísse, se você não fosse um namorado que traísse tudo, você era um bobão. E a mulher não era vergonha, por exemplo, até hoje, não é vergonha pra mulher ser traída na sociedade, como é para um homem. O homem ser corno, isso aí, tipo assim, não, você não pode, né? Existe um orgulho, o cara para assumir. A mulher assume, ele me traiu, é normal, ela não se sente vergonhada porque ela já sabe que o homem é safado e trai, pelo menos no tempo que eu cresci, né? O conceito, né? O conceito. E o homem, o cara assumir que é corno, cara, que vergonha, meu nome me traiu. Então, eu, por exemplo, fui criado de forma muito errada pelo meu pai, assim, entendeu? Mas seu pai era cristão? É uma visão machista. Meu pai era cristão, meu pai também traía. Eu vi muitas pessoas que eu tinha relacionamento. E eu me peguei, eu, por exemplo, eu me vi numa condição que eu traía todo mundo. Eu traí primeiro é normal. E quando eu quis parar, eu não conseguia mais, porque já era algo tão impregnado dentro de mim. Hoje eu ter uma família, ter um casamento e um casamento sem traição, eu achava que eu nunca ia conseguir isso. Na minha vida, eu ia dizer, esquece, isso aí nunca ia ser possível. Só Jesus mesmo, para mudar certos comportamentos. Gemima, me fala um pouco sobre essa questão da cultura. Só que hoje, não é mais isso. Por quê? Agora eu vou falar das meninas. Eu fui o homem. Agora, a minha irmã e as outras meninas da minha idade, de 50 anos, o que elas cresceram vendo? A mãe sendo traída. O que elas botaram na cabeça? Comigo?
Comigo não vem. Eu vou dar... Aí essa mulher se empoderou e essa mulher trai, porque eu falei, não, agora... Então assim, aí a mulher que tinha toda uma natureza maravilhosa, pelo fato da natureza do homem, que foi o pai dela, que ela viu a mãe dela sofrer, eu falei, não, eu não vou replicar a babaca que a minha mãe foi. Eu vou botar pra pocar. Só que essa mulher, ela veio pro outro lado, errado. Em vez de, quer dizer, ao invés do homem ir pro lado do certo, a mulher foi pro lado errado. Mas como é que você explica um pouquinho essa coisa psicológica aí nesse mundo louco? Eu tô pensando assim nos casais que eu atendo, né? Eu tô tentando lembrar de alguns casos. E é muito comum, né, quando vem pra terapia de casal, que já tá assim, já estourou. Estado hard, né? Geralmente não vem quando tá precisando, só quando tipo, tá prestes a separar. Fala, caramba, cada bomba. Mas é assim, não é só homem que vem com traição, às vezes é mulher também. É uma coisa, é muito complexa, né? É muito fácil falar assim, sim, é errado, nós sabemos, mas é uma coisa que eu vejo quando a gente tá vendo entre casal, acontece com a contribuição dos dois, geralmente. Não que assim, porque a pessoa traiu, então, tipo, só ela que tem a responsabilidade. Sim, foi uma escolha também, mas às vezes tinha alguma coisa ali faltando no relacionamento, tinha ali uma falta de comunicação e as coisas não foram sendo resolvidas. Aí quando viu, deu aquela bola de neve, aí tudo né, explodiu e é realmente muito difícil. Mas assim, é possível restaurar um casamento apesar de ter uma traição, é possível ter confiança de novo, principalmente assim, com Cristo, né, a gente consegue perdoar o que é muito difícil. Mas eu vejo muito os dois, né? Tá bem, assim, igual. Tá. Não hoje isso mudou. A pergunta pra você é o seguinte: o que vocês acham que leva... Qual o motivo maior que leva as pessoas a traírem? Tanto o homem trai mulher, a mulher trai o homem. Qual que é a deficiência que vem? É mais safadeza mesmo? É carência? É falta de atenção? É a rotina? Na opinião disso, eu queria saber de cada uma. Coloca ali, ó, todas as alternativas. Cada caso é um caso. Todas as alternativas. Mas assim, o que leva mais a traição, na opinião de vocês? Isso que você falou da cultura é muito forte, né? É impregnado na gente. Tanto é que eu sou essa mulher que cresci assim. Comigo não faz. Não, eu boto para quebrar. Tem uma música que eu compus que fala: pisou em mim, vai aprender, eu boto para chorar, eu boto para sofrer. Eu cantando para um homem, né? Uma figura de um homem. E eu fazia assim em todos os meus relacionamentos. E a primeira vez que eu fui traída, eu comecei a trair. E eu não parei mais. Talvez o único homem que eu não tenha traído é meu esposo. Né? E isso que você fala... Seu esposo assistindo em casa agora. Sério, graças a Deus. mas não é por causa dele nem de mim, é por causa de Cristo. Cristo é uma capacidade que eu não teria. Né? Graças ao Senhor, Ele transformou a minha mente. Porque quem me conhece sabe que eu era terrível. Eu era a amiga que botava o fogo no parquinho. Em todas as formas, sabe? A líder da ruaça. Então, assim, gente, Romanos 12:2, meus irmãos. A gente precisa renovar nossa mente, eu sei. E eu peço, assim, com todo o amor do mundo, porque eu sei o estrago que o pecado faz na vida de um ser humano. Acaba com gerações, acaba com famílias, destrói o futuro do seu filho. Eu tenho vontade de chorar, porque eu sei de onde Jesus me tirou, eu sei o que Ele me ajudou a viver hoje. Não é fácil, não, eu sei que não é. Mas assim, Paulo fala, né, lá em Romanos: renove a sua mente, não se conforme com as coisas desse mundo, para que aí então você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então é possível que você aceite Jesus, congregue numa igreja a sua vida inteira e você não viva a boa, perfeita e agradável vontade de Jesus. Imagine que desastre. Você passar por essa terra e depois você falar: mas como? Eu vivia na igreja, como que eu tive essa vida? Renovação da mente. Né? É aprender a amar, aprender a perdoar, é andar nos princípios de Cristo, só a graça. Carlinha, e vejo também como o homem e a mulher precisam entender os papéis, né, em Cristo, para renovar a mente, entendendo quais são os seus papéis no relacionamento. Isso é algo que eu tenho aprendido. A gente fecha muitas brechas no relacionamento, no casamento, na família, porque a base de filhos é pai e mãe. Então, muito além de pai e mãe, nós temos o homem e a mulher. E quando a gente fala de traição, às vezes a gente só foca lá na consequência, mas o que está por trás de tudo isso? Quais as dores? Quais as dores que isso gera? Então, isso é tão profundo. É tão profundo. É complexo. Não, é o que a Gina estava falando, né?
quando você vai ver casos de traição, né? O Alex começou a falar, não, isso aí pra mim era uma questão cultural, eu fui ensinado assim, era o papel do homem, né? E aí a mulher vem e fala assim, não, então se esse vai ser o papel do homem, então o meu vai ser esse. Então quando você distorce os papéis, é aí que você começa a andar num caminho tortuoso para longe daquilo que Deus tinha tentado fazer e ser, né? Então, para mim tudo volta, aí você falou, quando a traição acontece, embora possa até soar injusto isso, né? Mas você já sofreu traição para você estar falando que eu tenho parte da culpa nisso? Não, mas foi ele que fez ou foi ela que fez. Mas nunca é um caminho de uma pessoa só, né? Geralmente não. Às vezes tem questões que é uma questão de situações que são questões de caráter. Sim. E às vezes não é né? Foi uma escolha da pessoa mesmo, mas é o que eu tenho visto é geralmente a minoria. É mais foi um conjunto, né? Ali, Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui. Graças a Deus, o nosso podcast não é acompanhado só por evangélicos. Então, que tem padrões que é cristão. Eu não poderia fazer essa pergunta aqui se o programa fosse feito só para evangélico. Mas às vezes você está nos assistindo aí e você tem um relacionamento aberto. Porque quando a gente fala de traição é eu enganar o outro, né? E quando o relacionamento é aberto, o que você fala à luz da palavra? Porque às vezes o casal fala, não, tá tudo bem, porque existe isso, né? Socorro. Mas não é verdade? Mas sabe o que eu lembrei? Não tem. Não, porque às vezes, deixa eu explicar. Eu tô dando uma oportunidade para quem está nos assistindo que vive isso e não acha que é pecado. Porque a pessoa fala, não é traição, porque eu tenho um relacionamento aberto. Ela sabe, né? A gente se ama, nós estamos juntos, nunca vamos largar um outro, mas pela rotina, eu tenho as caramentas desse povo, né? E eu vou lá e tenho um relacionamento, ela sabe, eu também permito. Não vou nem falar de swing, não, tô falando de. E aí? Eu tô querendo dar uma oportunidade para essa pessoa entender a luz da palavra. Por que isso seria errado se não está traindo, né? Não, é errado porque, primeiro, todo relacionamento tem que ter propósito. Quando Deus, e mesmo que você não seja de nenhuma religião, uma coisa é certa. Deus existe e Deus criou tudo que ele criou com um propósito. Sim. O relacionamento também foi gerado com um propósito, para um propósito. Então, quando Deus une um homem e uma mulher, quando você entra num relacionamento, existe um propósito para esse relacionamento existir. Existe troca ali, existe crescimento que vai acontecer ali, existe construção que vai acontecer ali. Como é que você constrói uma coisa com vários pilares? Não tem como. É um fundamento. Você fundamentou algo, aquele fundamento tem aquele pilar e acabou. Não tem como você ficar colocando vários palitos para tentar construir uma coisa só, não vai acontecer. Então, quem faz isso, se você faz isso, você não entendeu porque você está num relacionamento. E trisal, hoje é a coisa mais comum também, estão de trisal. Gente, é muito comum. É porque a gente vive numa bolha nossa, que a gente não né? Mas isso é muito comum. Aí, assim, psicologicamente tem que entender também por que faz a pessoa essa necessidade de ter três. Mas você sabe o que eu estava pensando agora, depois que a Rê comentou? A Bíblia nos ensina que nós entramos no relacionamento com Deus, mas Ele tem ciúmes de nós nesse relacionamento e nós o traímos. Como? Quando nós nos afastamos da sua presença e nos ligamos a tudo aquilo que é do mundo. Então, há uma traição nesse relacionamento. Então, para nós, enquanto seres humanos, já parte aí. Eu queria enfatizar só um detalhe aqui, porque você que está nos assistindo, e esse papo eu sei que é muito chato, que a gente fala assim, porque sair da presença. Você fala, não sai da presença. Eu sei que para vocês, isso tudo aqui parece papo de nego careta, nego crente. Deixa eu te falar uma coisa, é simples, prática de um jeito que talvez você possa entender bem clara. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nos faz mal. Tudo que a Bíblia chama de pecado não tem nada a ver com ir para o céu e para o inferno. Pecado tem a ver com coisas que eu faço que me faz mal ou faz mal a alguém. Deram o nome de pecado, podia chamar liquidificador, cadeira, o nome é pecado. Entendeu? É simples assim. E como Deus foi quem nos criou, ninguém entende melhor do comportamento humano, do que faz bem ou mal para o homem, do que o próprio Deus. Então ele construiu o homem e falou assim, cara, isso aqui é pecado, quer dizer, isso aqui vai te fazer mal, ou isso aqui vai fazer mal para aqueles. Então, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com ir para o céu, ir para o inferno, tem a ver com comportamento. Se ele disse, se isso fosse bom, ele teria aberto isso, cara, vamos todo mundo, pede todo mundo e tal. Se ele definiu certos padrões, pode ter certeza, é pro seu próprio bem, isso vai ser saudável para você, e o que você acha hoje que é lindo, que é gostoso, que é tesão, que é bacana, vai vir a conta, porque a conta vem.
Na vida, a conta vem e a sua conta vai chegar. E talvez esse papo que hoje para você é um papo furado, lá na frente pode fazer sentido. Então, não despreze o que a gente está falando, não. Mesmo que você não concorde, guarde aí. Uma hora ele pode ser interessante para você. E se você conhece algum amigo, alguma amiga que curte esse negócio aí de dar uns rolê por fora aí, manda esse link aqui para ele assistir lá e tomar uma cabeçada nesse assunto. Eu queria falar só uma observação a respeito do sexo. Sim. Porque eu não tinha entendimento nenhum do que era o ato sexual. Né? E pratiquei durante toda a minha vida de forma completamente fora da vontade do Senhor. Quando eu tive encontro com Jesus, ele me tirou o libido. Então, assim, eu que só pensava em ousadia, não conseguia mais pensar em nada. A ponto que eu pensei que eu não ia casar. Que eu não conseguia nem imaginar mais uma cena sexual. Mas quando eu conheci meu esposo, isso foi voltando e graças a Deus. Salvou o esposo de novo, graças a Deus. É a segunda vez que o Maringá tá vendo o programa. Ai, graças a Deus. Casei, voltei, o normal, né? No normal com Cristo. Sim, lógico, do jeito que tem que ser. E na nossa primeira relação, eu fiquei 1 ano e meio sem sexo e ele 4 anos esperando casamento. O que eu julgava ser uma loucura dos crentes, eu zombava. Sim. Muitas vezes. Povo doido, como que casa sem experimentar, sem saber se presta, se não presta e tudo mais, era o que eu falava. E quando a gente casou, que eu tive a relação sexual, foi a primeira vez que teve o sangramento. E aquilo me chocou, porque eu tinha relação sexual há muitos anos e eu nunca tinha tido sangramento. Uau. E o Senhor falou para mim, isso é uma aliança de sangue. Que legal, hein? Tá vendo a profundidade disso? E foi assim que eu aprendi, e eu entendi como o sexo é uma aliança com Deus antes de ser com o homem. E é tão poderoso, meus irmãos, e é tão invasivo ao mesmo tempo, espiritualmente falando, fisicamente falando, que a gente fica até com o DNA do parceiro no nosso corpo, do tanto que altera. Então é algo completamente sério. Então o que a Carla está falando responde muito essa pergunta também, porque quando você tem um lançamento aberto, você está fazendo aliança com pessoas de todos os tipos e trazendo essa aliança para dentro do seu lar, da sua cama. Então daí você já começou a entender a cagada que você está se metendo aí. É muito sério. E depois eu posso falar pelos meus amigos que eu conheço, que têm uma vida louca, e eles falam assim, meu Deus, é tanta coisa de errado que está acontecendo comigo, é tanto problema, e isso atrai tantas coisas, e a pessoa que não tem discernimento espiritual, que não está vivendo num relacionamento com Deus para saber discernir o que é aquilo, vive uma vida completamente louca, e uma hora é traído, daqui a pouco outra hora trai, e acontece algo. Eu tenho um amigo muito próximo, familiar, que traiu a namorada dele. Naquela mesma semana ele teve um acidente de moto, roubaram ele, invadiram as contas dele, fizeram um empréstimo e ele disse, meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei, sente aqui que eu vou lhe contar. E eu falei, tudo começou com essa raiz aqui, a traição. E é um pecado que vai puxando o outro. E fui assim tentando dar uma visão para ele entender que aquilo tudo era a legalidade das consequências do ato dele. Imagina. Então é muito sério. Eu queria dizer para a produção aqui, por favor, essas 4 aqui nunca mais no meu programa. Por quê? Elas são muito boas. Aí nós agarramos num assunto até agora. Quer dizer, esse assunto já daria um podcast inteiro. Nós temos só mais 5 para falar. Vamos Chegou só assunto bom. Ou seja, Ô, Maria, não traz essas, mano. Não traz as mulheres mais burras, os moleques que não sabem conversar direito, que a gente já vai acelerando aqui. Porque dá vontade de continuar a conversa. Gente, eu preciso pular esse assunto, senão não vai dar. Vamos pular, vamos Ó, ou seja, não traiam, porque alguém que trai, gente, não merece confiança em nada. Exatamente. Como que você trai uma pessoa que você dorme, que você diz que ama, que você divide a cama? Traição, embora pareça normal para o mundo, é algo abominável. Uma pessoa que trai num relacionamento não é digno de confiança em área nenhuma da vida. Meu Deus. Não façam isso. Muito bem, Carlinha. Gente, o próximo assunto, que pra mim é tão... eu vou te falar, eu acho que é mais grave que a traição sexual. Pra mim. Por exemplo, eu já me perguntei isso. Apesar de que a Carla, graças a Deus, eu dei sorte demais, casei com uma mulher além de incrível. O nome dela é Carla? Carla. Olha que legal. Eu nunca imaginei essa possibilidade. Mas, por exemplo, se a Carla me traísse sexualmente... Repreendido. Não. Eu sei que não, mas tô dizendo assim, eu já me perguntei isso ao longo da minha vida. Eu acho que eu não perdoaria, mas... Talvez tenha 1% de chance de eu perdoar. 1%. Mas se ela me traísse nessa traição, que é o próximo assunto agora, fisicamente, eu com certeza não perdoaria. Eu acho que a agressão física, na minha opinião, é uma traição maior que a física. Sabe por quê? Porque a física, às vezes, é uma carência, é um momento que você está sendo negligente com a pessoa, um momento difícil, delicado, a pessoa caiu. Agora, um homem pegar uma mulher frágil e encher ela de murro. Meu Deus. Velho, eu tremo só de falar isso. Porque eu acho isso de uma traição
tão escrota. Eu acho que isso é uma coisa tão imperdoável, um casal, a agressão física, tanto da mulher com o homem, como homem com a mulher. Eu acho que, pra mim, isso é mais grave. Eu acho que eu não perdoaria nenhuma das duas, mas assim, essa eu perdoaria. A outra eu pensaria, talvez. Essa eu não penso. Se um dia a Carla me agredisse fisicamente, ou eu agredisse ela, pra mim acabou ali. Qualquer tipo de aliança foi quebrada ali, porque, gente, é muita agressão física. E esse é um dos temas do Maria. Óbvio que a gente não poderia deixar de falar, com o feminicídio crescendo absurdamente, com a lei nossa, que é um lixo com relação a isso. Quantas mulheres e homens que têm liminares que ele não pode aproximar, e quantas vezes a gente veio no noticiário que ele tinha isso e matou a mulher, e se matou esse bando de babaca, idiota, covarde. E eu precisava trazer também uma mulher incrível para cantar essa canção no Projeto Marias. Só relembrando aqui, gente, toda a nossa conversa aqui está focada na questão do Projeto Marias.cura, que você pode achar, tá aqui, ó, toda vez que eu falar isso aqui, tem aqui no rodapé as redes sociais para você acompanhar um projeto que foi feito com mulheres incríveis, retratando assuntos para trazer cura para essas dores. E feminicídio é um assunto muito sério. A gente trouxe a Daniela Araújo, e quando eu pedi para ela compor essa canção, junto com a Ana, e a Dani que compôs essa canção, eu falei, eu não quero uma música romântica. De Deus, que Deus, não é para ser romântica. É cadeia nesse vagabundo. A música tem que trazer a mulher na posição de não, e você é um vagabundo. E elas conseguiram construir isso de uma forma muito legal. É uma música gospel, sim, uma música cristã, sim, que também fala desse posicionamento. Vamos ver um trechinho aí. Um projeto só de mulheres, para as mulheres, dentro da igreja. Extremamente relevante, até porque não existe. Essa música em especial, né, ela trata de relacionamentos abusivos. Quem vê cara nunca pensa que ela apanha. No Brasil a gente tem uma estatística muito grande, né, que 40% das mulheres sofrem com feminicídio, elas se declaram evangélicas. Bater nela é fácil, covarde, capacho, não encara um macho, não vem que não tem. Eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar. E se identificando, uma vai mostrando para outra, que vai mostrando para outra. Educando muitas mulheres que muitas vezes não têm oportunidade de entender a situação que elas se encontram. Que a tua presença proteja o nosso viver. É o que eu mais quero que aconteça. Ó, viu aí, né? Se você não viu, já vai, depois que assistiu o podcast aqui no YouTube lá, Marias.cura, essa música chama Personagem, tá dentro desse projeto. Meninas, e aí? Nossa, o cara, ele entra num personagem escrúpulo, né? Porque é o último estágio mesmo de uma relação, é esse abuso, essa agressão. E mulheres, eu vejo que as mulheres, elas precisam voltar a se posicionar de uma maneira, não com esse empoderamento feminino, mas com um posicionamento dentro da sua casa. E se algo estiver acontecendo, precisa ser avisado, alguém precisa ficar sabendo disso. Tem que denunciar. Porque muitas mulheres não falam por medo. Sim. E aí? Não, isso é algo que a gente até dentro da igreja, né? Nós, todos os dias, nós estamos no aconselhamento pastoral e é impossível relatar o tipo de coisa que a gente ouve dentro de um... Meu Deus. De um, né, relacionamento. Um setting de um aconselhamento pastoral. E eu, como pastora, eu vou falar o que eu falo. Sim. Alex? Cara, abuso físico é inadmissível. É assim, não tem, a gente vai falar, o amor de Deus alcança, Jesus é capaz de transformar qualquer pessoa, seja qual for a situação. Eu acredito nisso mesmo. Mas quando a gente está lidando com abuso físico, entenda, aconteceu uma vez, vai acontecer de novo. E a gente recebe muitas mulheres que, porque o abuso físico, e talvez a gente pode me ajudar nisso, ele sempre vai estar conectado a um abuso emocional. Sim. Porque para a mulher, ou o homem, né, igual o Alex falou, mas para a pessoa que está sendo abusada fisicamente permanecer, é porque o abuso emocional já está num nível tão profundo. Isso. Porque isso é geral. A pessoa que está sendo abusada, ela se sente culpada. E ela se sente a pessoa responsável
por ela estar sendo abusada. Então é assim, é terrível, exatamente, é uma manipulação que acontece por trás. E 100% da nossa palavra, eu vou falar isso para você. Se você está vivendo abuso físico, você precisa denunciar e você precisa sair de casa. Tem que sair. Ah, mas e aí como é que vai ficar? Tem que sair. Mas Deus restaura? Restaura. Mas você não vai ser o ponto de restauração dentro da vida dessa pessoa e dentro desse relacionamento. Tem que sair e tem que denunciar. Aqui a gente fala mesmo. Principalmente falando num série hoje, né? Nós estamos nos Estados Unidos, isso aqui é crime. É crime. E se a gente ouve que está acontecendo um abuso e a gente não denuncia, nós fazemos parte daquilo que está acontecendo. Então é assim, cara, não tem conversa. Com abuso físico não tem conversa. Primeiro, você não é culpado por estar apanhando, pelo amor de Deus. Meu Deus. Né? Você não está apanhando porque é culpa sua. Então existe algo muito quebrado na vida dessa Só um detalhe, você pode ter culpa da ira que você provocou. Você pode ter sido... Mas não, porque não justifica nenhuma agressão física. O cara, um homem bater numa mulher, por pior que seja o que ela tenha feito, não justifica, né? Então assim, você tem parcela de responsabilidade sim na ira, mas não dele te bater. Imagina. Não existe isso. Então, exatamente. Melhor do que saber no que investir é saber o melhor momento de investir. E se você se interessa em investir no mercado imobiliário aqui no estado da Flórida, o momento certo é agora. E eu vou te falar o porquê. Hoje nós temos a promessa do governo federal que eles irão reduzir a taxa de juros, porque o estado da Flórida tem um déficit habitacional de 550 mil moradias. Então nós temos mais ou menos 550 mil famílias hoje perderam o poder de compra. O governo federal já está dizendo que provavelmente entre setembro e dezembro a gente vai ter uma redução na taxa de juros de mais ou menos 1%. E se isso acontecer, segundo os pesquisadores, o mercado imobiliário vai ter uma valorização de média de 10 a 15%. Aqui na Martins, nós já, nesse mercado atual, já oferecemos um retorno médio de 18 a 23% para os nossos clientes. Agora, logo na saída do Covid, quando a taxa de juros, mais ou menos 3 anos atrás, caiu lá para 2%, 2,5%, eu tive clientes que receberam um retorno de mais de $110 mil. E o porquê disso? Por causa dessa modificação da taxa de juros. E se você investir agora, você também vai surfar essa onda. Quer saber mais? Entre em contato conosco, eu vou ter o maior prazer de te explicar como isso tudo funciona. Gente, vamos investir, o momento é agora. Esse é um assunto, assim, até delicado para mim, porque faz parte da minha vida, da história da minha mãe, né, com meu pai biológico, porque, sim, eu sou filha do Pelé, mas eu sou enteada dele, por isso eu tenho essa cor branca. Então, ele me criou, minha mãe casou com ele quando eu tinha 3 anos de idade, mas o meu pai biológico é americano, e eles foram casados 2 anos, e era um relacionamento abusivo, ele batia nela, meu Deus. E ela saiu comigo, assim, literalmente ela fugiu. Ela falou, olha, vou passar férias lá no Brasil com a minha filha e te vejo em breve. Mas ela nunca mais voltou. E foi assim que ela conseguiu sair. Ela literalmente teve que fugir. Imagina, se você não tivesse feito isso. Imagina. Ele tá batendo nela, batendo em você. Com certeza. E eu presenciei, né? Assim, eu não lembro. Mas chegou a ter algumas, que depois eu fiquei sabendo, algumas agressões com minha mãe comigo no colo. E ele... Aí foi que minha mãe, assim, porque ele teve uma vez que ela chamou a polícia. E pra você ver como o sistema também não tá tanto assim do lado da mulher. Porque ela me disse que o policial falou pra ela assim... Olha, tá vendo, né, sua filha, sua bebê, ela é muito linda, tudo, mas se eu tiver que voltar aqui novamente, a gente vai ter que levar ela pro foster care. Imagina. Foi aqui nos Estados Unidos. A mulher não chama, apanha não chama. Exatamente. É tipo, ela assim, vai tirar minha filha? Então eu vou pedir ajuda, porque minha mãe não queria sair do casamento. Ela queria trabalhar, meu pai, pra você ter uma noção, ele era evangélico. Então tudo isso ainda dentro da igreja, então a gente vê que acontece. Né? Então o cara crente, é o que eu falo, é o crente. Como diz o André, ele não é crente, não. Ó, deixar a Karen tá querendo falar, mas eu queria só dizer o seguinte: essa opinião que não é minha, é minha, tá? Não é do programa, não é da minha religião, nada. Eu acho, assim, se eu pudesse, eu acho que o cara que bate uma mulher que chega na delegacia todo espancado, que tá nítido que foi.
Eu acho que tinha que ser na hora, pegar esse cara, botar numa cela. Mas descer a porrada, velho. Eu, tá, gente? Alex, não mistura instituição, nada não. Cara, é no mínimo, velho. Você é machão? Você quer brigar? Você quer bater? Você acha justo, na sua força, bater numa pessoa mais frágil? Deixa eu botar com os 3 marmanjos aqui e descer a porrada, velho. E toda vez que esse cara batesse, ele entender que ele ia tomar um couro daquilo. Eu duvido que esse cara levantava a mão. Porque assim, o cara vai, não acontece nada. As pessoas têm medo de se meter mesmo, ninguém se mete. É um negócio louco. Pode falar, Karen, você tá pensativo aí? Sua cabeça tá indo longe, eu tô até preocupado. É porque esses dias eu conheci uma moça que casou com um americano. Ela falou, eu me lembrei da história. E ela falou pra mim que estava numa situação que não sabia o que fazer, porque tem uma bebê de 1 mês no braço. Sim. E ele sendo violento, manipulador de várias formas. E a vontade que eu tinha de botar ela lá em casa. E eu falei assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tanto é que eu comecei a pensar em ter uma casa aqui nos Estados Unidos. E ele agride ela? De todas as formas. Sim. E ela saiu de casa. Só que eu falei assim, mas o que é que lhe prende? Ela falou green card. Porque se eu não pegar o green card, eu vou parar no Brasil, ele vai tomar minha filha, eu vou ficar sem minha filha. Ele já me ameaçou várias vezes disso. E a gente no estacionamento lá do prédio. Aí eu disse assim para ela, qual a previsão? Ela disse, olhei esses dias no site, uma previsão de 6 meses. E a gente começou a clamar a Deus naquele estacionamento. Isso tem 3 meses. E no dia seguinte ela me chamou, ela falou, você não vai acreditar. No dia seguinte, meu green card saiu. Não. E ela pegou e saiu da casa. E tá morando com um amigo até aqui próximo, pediu aqui para vir para a igreja comigo. Um dia eu não conseguindo trazer ela aqui, o nosso carro é muito pequeno, não cabe, mas foi uma história que mexeu muito comigo. E eu, desde então, penso todos os dias em ter uma casa aqui nos Estados Unidos para acolher mãe solo. Por isso que no episódio passado eu falei tanto aquilo a respeito da mãe solo. Porque isso mexeu muito comigo e desde então não paro de pensar sobre. Agora, gente, as mulheres também têm que entender as escolhas que fazem também. Sim. Pelo amor de Deus. É uma coisa que todo mundo que dá palestra sobre casais, casamento, curso de noivo, você fala, observa como ele trata a mãe dele, a irmã dele. Como é que, cara, não é possível que você é tão imbecil também de estar com o cara, ver que o cara é grosso, com a mãe. O pastor Cláudio Duarte fala uma coisa muito legal. Não, nem sempre, mas... Tem homens que são bons filhos, mas não são bons. É, tem isso também, né? Mas o Cláudio Duarte falou uma coisa uma vez que eu ri demais, que ele falou o seguinte, que a menina chegou pra ele, pastor, eu tô apaixonada, nossa, Deus me deu um príncipe encantado, ele é maravilhoso, ele é cuidadoso, ele é tudo, ele só tem um probleminha, de vez em quando ele bate na mãe dele. Você acha que eu devo, você acha que é de Deus eu casar com ele ou não? Que eu tô apaixonada. Aí o pastor falou assim, casa com ele, rápido, mas casa rápido, pra ele dar um descanso na mãe dele, começa a bater no saco. A mãe dele tá cansada de apanhar a casa, porque ele precisa mudar, né? A Gemima tá dizendo então que não é sempre, mas é um caso a se observar, não é? É. Se o cara é agressivo com a mãe, agressivo em casa. Mas o que eu reparo, principalmente quando a gente tá falando de um abusador, é uma pessoa geralmente muito manipuladora. Então ela vai ter uma capa muito bonita. Pra entrar no relacionamento. Muito atraente. Ela vai parecer uma pessoa muito maravilhosa por fora. E só quem tá ali dentro, no íntimo, que vai saber quem ela realmente é. Os sociopatas, eles fingem muito bem. Não é assim? O abusador também. Então, assim, sim para observar. E geralmente, em muitos casos, você vai ter, por exemplo, com a minha mãe, ela tinha percebido algumas coisas já no namoro, mas mesmo assim ela decidiu casar e tudo bem, Deus fez coisas lindas, eu tô aqui por causa disso, por causa da decisão dela, então Deus consegue... Que bom que sua autoestima tá bem também, né? Deus fez coisas lindas, eu estou aqui. É isso aí. Ótimo, a mulher tem que ter essa, né? Deus fez coisas lindas. Olha aqui, olha eu aqui. Né? Então, valeu. Eu não disse que eu era coisa linda. Tô brincando, mas você é linda. Mas ela não é linda? É linda mesmo, tô brincando. Obrigada. Gente, vamos aqui. Gente, conduzir o programa de hoje tá muito desafiador, porque os temas são muito, muito fortes. E o próximo assunto, nossa... foi de todos o mais difícil de eu fazer. E eu vou explicar para vocês um motivo pessoal também. Que eu nunca falei isso em lugar nenhum, vou falar aqui hoje. Mas é sobre o abuso infantil. E aí eu convidei uma amiga minha,
Aí fizemos a canção, né? Fomos trabalhar a canção, como falar sobre esse assunto. E o que nós gostaríamos com esse projeto é fazer um clipe, fazer uma música que servisse também de ferramenta para que os pais pudessem conversar com os filhos. Porque no meu tempo de criança, os pais falavam com os filhos sobre sexo quando os filhos tinham lá para 13, 14 anos. Hoje você tem que conversar com seu filho com 6 anos, 7 anos. Porque ele vai ter acesso, né? Infelizmente, você tem que ser precoce na conversa, porque se você não falar, ele vai ter acesso a isso de forma errada. Né, o que acontece muitas vezes. Então, os pais estão tendo que adiantar um pouco esse assunto. E nós tentamos construir um vídeo, um material, para que a mãe pudesse assistir com a filha e falar, filha, tá vendo isso aqui? Então, aí entrar no assunto para que a filha entenda o que é o filho, né? O que é abuso. E então fizemos uma canção. Eu achei que as meninas que fizeram a canção foram muito felizes. Foi a Júnia, no caso, que fez uma música, um diálogo da mãe com a filha. É a filha desabafando com a mãe. Que a gente queria estimular a filha a falar para a mãe. Só que aí eu chamei a Juju Andrade, que é uma cantora mirim maravilhosa que eu amo, que participou do projeto que eu dirigi do Thales lá no circo. Mas eu não queria expor a imagem da Juju, porque é uma menina cantando, que as pessoas assistem, que não era a história dela, ela estava interpretando uma menina. Aí eu tive a ideia de usar um desenho animado, então a gente pegou, no lugar da menina cantando, usou um desenho animado. Vamos falar sobre esse tema, mas solta o vídeo aí primeiro. Ei, mãe, eu tenho um sentimento. Eu tô trancando a porta, eu vou mal na escola, tudo me incomoda. Porque eu tenho segredo, tem alguém que me olha de uma outra forma. Se ele se aproxima, eu entro em desespero. Não esconda nada, não vá ficar calada. Estou aqui pra te ajudar e defender. E pode ser agora, mãe, eu abro a porta. O vilão vai embora, morrendo de medo. E assim eu troco a solidão da vida. Saio do privado, conto os meus segredos. Ai, gente, ó, esse vídeo completo, vocês é forte, né? Muito forte. Que agora vai ser a resposta da mãe. Aí imagina a sinuca de bico da mãe como que a mãe vai dizer pra filha, né? Esse vídeo completo você encontra no canal Marias.cura. Vale muito a pena, é uma ferramenta muito interessante aí. Mas, gente, esse infelizmente é uma canção. Eu vi que você ficou bem tocada aí. Fiquei porque eu tenho 2 filhas. Eu tenho 2 meninas. Então, hoje a Ana tem 14 e a Manuzinha vai fazer 11 daqui a um mês. E eu tenho atendido famílias, mães e filhas com dificuldades no relacionamento. E quando a gente ouve uma canção dessa, onde uma criança está falando, eu tenho sentimento, olha para mim, me ouve, me dá atenção. Acredita em mim. Você está entendendo? Isso é tão forte, porque eu já olhei para a minha história. Porque há anos atrás eu era muito dura em tarefas, em perfeccionismo, na minha casa, com as minhas filhas. E aí um dia o Espírito Santo falou para mim, ei filha, calma, dê voz às suas filhas também, ouça, tenha mais tempo com elas, permita o lúdico, sabe? Se divirta com elas, gaste tempo. E eu trabalhei em escola. Então, assim, eu vi muita coisa dentro de uma escola. Deus me tirou de uma área que é a educação física, que é a minha primeira formação. Ali trabalhei por anos, depois me levou a parte de direção, coordenação. E ali eu tive a oportunidade de conversar com famílias e eu falava assim, meu Deus, não tem nada a ver com as crianças, não tem nada a ver com os adolescentes, é o pai e a mãe. Então isso é tão forte para nós, isso virou uma chave tão forte no meu coração, que quando a Ana Luísa tinha 2 anos e meio, o Senhor falou para mim assim, larga tudo e fica na sua casa. Mas para mim foi difícil, porque a gente já falou hoje aqui um pouco sobre cultura, sobre comportamento, sobre como foi a nossa história com os nossos pais. E estava tão enraizado que mulher tem que ser independente, que mulher não tem que depender de marido, não. Então eu amava trabalhar. A minha perna do serviço era, meu Deus, a mais forte. Mas aí quando eu fui desconstruindo isso em mim, olhando para minha casa, e depois eu falo que hoje eu colho fruto, sabe, Alex, de uma década, semeando na vida das minhas filhas, pagando um preço de verdade do meu ego, do meu orgulho,
de algumas satisfações que a sociedade coloca na vida de uma mulher, para olhar para as minhas filhas e falar assim, obrigado, Senhor. Porque hoje a gente senta numa mesa, na nossa casa, e nós temos conversas que poucos têm, sobre sentimentos, sobre o que pensa, qual o propósito, quem elas são. Não é uma nota, mas é quem ela é, o melhor que ela faz. Então, assim, isso para mim foi forte. Foi forte. O que vocês acham que se sugerem para as famílias que para evitar ou que passam por isso? São duas situações diferentes, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito aí, amigo, que você falasse, por exemplo, às vezes os pais erotizam muito os filhos também. Tipo de série que assiste, tipo de dança. Né? Ah, bonitinho, porque é criança. O olho tá em quem vê. Pô, mas você já... Sua filha usa uma roupinha que já chama atenção. A olho de quem vê. Então, infelizmente, tem muito olho maldoso mesmo. Você vai deixar a sorte, né? Então, e às vezes é erotização com a criança mesmo. A criança nem sabe o que tá rebolando, tá dançando, mas o adulto sabe. Eu acho que essa questão de orientar, de também cuidar da sua filha, e principalmente eu acho que muita conversa, de realmente deixar... Muito. Não é, Jamima? O que você acha? Também tem a questão, né, de hoje com a tecnologia, com o acesso que a geração mais nova está tendo a computador, celular. A pornografia é um grande problema. Então, também tem muitas crianças que estão sendo expostas a isso. Muito. Numa idade muito jovem, assim, sabe, 6, 7 anos, 8. Incrível. Então é um sério problema também. Então, os pais precisam ter esse tipo de conversa com os filhos, de explicar, olha, se você vê isso em algum momento, você vê como chama? Um ad, uma propaganda disso, coisa assim. Um anúncio, tipo, é isso a pornografia. Meio que explicado de uma maneira tem que falar. Pode entender. Minha filha só tem 5 anos, querido. Tem que falar, não se toca, não mostre pra ninguém. E não deixe ninguém te tocar. Vermelho, amarelo. Opa, até aqui pode. Porque normalmente o abuso é alguém próximo da família. Geralmente eu ia falar isso. Geralmente é quem tá do lado. Calma aí, mais um intervalozinho aqui. Vai responder agora essa pergunta nossa, mas antes, quero te dar um toque de mais um outro patrocinador nosso que é sensacional. Estados Unidos. É muito importante que você venha de forma legal. Como turista, visto de estudante, green card, qual que é a sua situação? Eu sonho em ir para os Estados Unidos. Você sonha o sonho americano de vir viver nessa terra, trazer para sua família uma boa educação, uma boa qualidade de vida, mas não venha da forma errada. A gente vê tantos imigrantes de forma ilegal, é muito complicado. Agora, para chegar aqui e ter a documentação num país de primeiro mundo tão correto, tem que ter uma empresa segura que vai te dar todo o caminho, toda a orientação. E a AG Immigration, que fez aí, ó, a minha família, do Divan, também o Samuca, vários amigos, foi exatamente a AG Immigration, Rodrigo e a Leda, profissionais super capacitados. Quer tirar alguma dúvida? Dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Já pensou em ter o seu green card para viver e trabalhar nos Estados Unidos? De um lado, temos os Estados Unidos, precisando como nunca de profissionais em diversas áreas. Do outro, tem a AG Immigration, o escritório de advocacia imigratória com o melhor time para tornar seu sonho americano em realidade, com total segurança e de um jeito super legal. Faça sua avaliação gratuita agora mesmo. AG Immigration, seu sonho é logo ali. Eu pensei muito, eu sabia que quando a gente chegasse nesse assunto eu ia comentar uma coisa aqui, que é muito pessoal comigo e é muito louco isso, eu nunca falei, mas eu preciso me libertar até disso, sabe, na minha vida. Porque muitas das vezes a gente não reconhece o abuso. Porque quando a gente pensa em abuso, a gente pensa em força. Em alguém que pegou a força. Ou um cara muito adulto que pegou uma criancinha, não tem nem consciência. Então, é óbvio que isso é abuso. Mas existe um carinho desproporcional que também é abuso. Então, recentemente, eu descobri 2 coisas na minha vida. Eu tô com 51 anos. Eu descobri que na minha infância eu fui abusado. Mas pior do que descobrir que eu fui abusado, eu descobri que eu também fui um abusador. Olha que loucura. Mas eu não via isso como abuso porque eu era muito criança e eu tive uma relação com a pessoa que já era adulta. E eu adorei, foi delicioso. Eu, como ser humano, senti prazer. Eu senti como... Cara, a vida inteira eu carreguei isso como... Na época, até perto dos outros coleguinhas que nunca tinham vivido aquilo, eu tinha sido precoce e isso, lógico, me desencadeou uma série de deficiências na minha vida. Sexual e vida. Mas eu não tinha visto aquela pessoa como uma abusadora. Eu não via dessa forma, porque ela me fez um carinho, ela tive uma relação, coisas que
Não era forçado, não era nada, era um afeto. E eu repliquei isso com uma parente minha. Eu já adolescente, ela pré-adolescente. Quer dizer, eu estava numa condição de abuso, porque eu era mais velho que ela. E para minha surpresa, essa é uma prima que eu tenho, ela me ligou uns anos atrás. Você lembra daquela situação, tal? Eu falei, claro que lembro. Eu assim, sobrenatural, lógico que lembro. Para mim é coisa de primo. Porque na minha época isso também era muito comum, coisa de primo de escola, ficar na casa de vó. Para mim, meus colegas, isso era muito normal. Roça, família e tal. Esses carinhos. Gente, isso que eu tô falando aqui é muito doido, né? Mas, cara, muita gente tá nos assistindo tá falando, cara, mas eu vivi isso também. Era muito normal. Com primas, isso é coisa de família, de coisa de. Então, para mim era. Lembro. Aí que ela foi abrir. Aquilo para ela foi uma violência. Ela vem guardando aquilo com uma violência profunda nela. Cara, eu fiquei em choque, porque é uma pessoa que eu amo, uma prima muito querida, foi tratada lá em casa como uma filha. E isso, ela morava com a minha família, como meus pais a acolheram. E é óbvio que eu me senti, eu passei por um processo terrível, que eu me senti um monstro, cara, não, foi horrível. Até hoje é muito difícil. Primeira vez que eu falo isso, nunca falei, nem meus filhos sabem disso. Eu só tô me expondo aqui porque eu tinha que ter um propósito. Expor só por expor é para que as pessoas entendam que, às vezes, o abuso nem sempre vem atrás de uma violência. Quer dizer, eu fui abusado, sim, e eu abusei também. E, às vezes, as crianças estão praticando isso e nem têm consciência do que elas estão fazendo é um abuso. Porque elas estão replicando algo que foi muito comum que fizeram. Eu vi mulheres aliciando crianças. Aí, uma vez eu vi uma reportagem, todo mundo queria matar a mulher que aliciou a criança. Mas foi ver a história da mulher, ela foi aliciada. Então, na cultura dela, na mente dela, ela cresceu sendo aliciada. É normal. Quando eu tinha 7 anos, a minha tia me levava para transar com o vereador da minha cidade, agora eu levo a minha sobrinha para dançar. É a minha vida, a rotina. Não, ela tá aliciando uma menor para pedofilia, é um crime e tudo. Mas eu vi que a pessoa realmente não tinha essa noção. E isso é muito sério, né, Renata? É muito sério. É muito sério. Eu acho que tudo volta, né? Porque você está falando disso, é algo que às vezes não é consciente, né? Sim. Não era uma coisa consciente, nem sempre está envolvido com a violência. Então, eu acho que tudo volta para aquilo que a Day começou a falar. Precisa haver, dentro de casa, precisa haver um nível de comunicação com as crianças, para a criança entender e para a criança ter um lugar seguro dentro de casa também para falar sobre essas coisas. Porque a partir do momento que você cria esse núcleo dentro de casa, a gente não tem como saber da onde vai vir, como que viria, quem que faria. Às vezes é isso, às vezes começa de uma maneira inocente, no sentido, cara, eu não tô fazendo isso para abusar a criança, mas se a criança está protegida, não tô falando para a criança ficar dentro de uma bolha, mas protegida no sentido de segurança daquilo que ela tem dentro, por isso que o núcleo familiar é algo fundamental. Quando Deus cria todas as coisas, ele gera a família como um núcleo, é para isso, porque é dali que vai vir a fonte de segurança, é ali que vai vir a fonte de informação, é ali que vai vir a fonte do cuidado, é ali que vai vir a fonte da proteção. Então, para mim, isso começa dentro de casa. Sim. Porque se você tivesse tido, talvez, uma orientação sobre isso... Completamente diferente. Agora, pode falar. Não, manda ver. Não. Eu acho que também a gente tem que evitar qualquer tipo de situação. Vou dar um exemplo aqui agora, hoje. Já eu tendo essa consciência. Eu tenho uma sobrinha que eu sou muito agarrado com ela. Chama Laura, filha do Divan, da Jéssica tá ali. Pra mim, ela é quase uma netinha pra mim, porque o Divan é igual um filho, mas eu sou muito apaixonado. Ela é muito agarrada comigo. Muito, muito. Óbvio que a relação que eu tenho com ela é de quase pai e filho, quase de vô. Mas ela, quando dorme na minha casa, eu deixo ela dormir na cama com a Carla. E eu vou dormir no quarto de hóspede. Tem uma maldade. Cara, gente, evita qualquer situação. É filha de outra pessoa, não é sua filha. É óbvio que não tem nada, mas, cara, por que eu vou deitar na cama com ela, com a minha mulher? Ela já tem 8 anos de idade. Ela percebeu que isso pode ser de outra pessoa. Sim, e às vezes ela vem e senta no meu colo, às vezes eu coloco ela de lado. É isso? Pra entender o quê? Não tem maldade nela. E eu preciso que ela... E eu falo que às vezes você também não tem, e você tem alguma liberdade com a sobrinha. Cara, deixa claro, até pra ela entender, não pode estar no colo de tio.
Ou do jeito, né, que sentar, o que vestir, é com papai. Porque, cara, evita, gente. Evita evita qualquer situação, até de... Não faça, eu acho que você... Porque acontece, e meu Deus do céu, isso é uma coisa muito grave. Tem que ser tratado com muito zelo isso aí, muito cuidado. É um trauma, não é? Muitas pessoas hoje vivem... Tem casamentos que às vezes a pessoa não tem relação porque travada, porque lá atrás. Eu tenho um amigo, aí eu vou até nem entrar no lance da LGBT não, mas eu tenho um amigo que ele é gay e ele atrela, quando ele era criança, um tio dele o acariciou. Do mesmo jeito, não foi um abuso violento. Ele nunca tinha tido acesso ao carinho. E o primeiro foi com o homem. Olha que você falou que é importante, uma carência. É uma carência. Gostou. É isso aí. E se escravizou. Isso. É isso aí. E aí? Uma necessidade que escraviza. E esse tio não tá nem... E aí? A maioria dos meus amigos gays, todos eles me dão relato de abuso. Não, eu acho que é 99% do histórico tem abuso. E, gente, acontece mais do que a gente imagina. Infelizmente, isso. Uma coisa importante a se falar na questão da criança é que a criança ela precisa ter certeza que os pais confiam nela, acreditariam nela, caso ela contasse. E também que ela saiba o nome das partes íntimas. Sim. Porque aconteceu um caso agora escandaloso, né, recentemente, com uma criança abusada pelo marido de um casal de amigos, trabalhavam juntos e tal, saiu aí nas mídias. E a menina chegou na polícia americana e começou a falar perereca. E a polícia americana falou, que é isso? E eles tiveram muita dificuldade de entender. E aí a mãe dela, que é minha amiga, falou, olha, tem que ensinar por nome. Tem que falar. E isso criou uma dificuldade. E algo, gente, que está me chocando muito recentemente, né, que eu não tinha tanto conhecimento disso, são vídeos que estão saindo na internet a respeito de abuso de pai com filha. Esses dias eu deixei de seguir um pastor que eu adorava, porque ele se candidatou na política e começou a lutar contra isso. E quando eu estava lá rolando o Instagram, abri um vídeo para mim, quando eu comecei a ver, era o vídeo do ato do pai abusando a criança. E aquilo ficou impregnando a minha mente uma semana, como me deu trabalho para eu parar de lembrar daquelas cenas. Eu fiquei apavorada com aquilo. Logo depois, né, ele falou da roupa, isso é algo, sim, a sexualidade, mas não tem desculpa, é tão maligno que tinha uma menina num vídeo, 17 anos, paralisada. Ela teve um problema, ficou paralisada no hospital e o pai abusou dela. Mas ela na maca do hospital. E os enfermeiros começaram a suspeitar do comportamento dele e filmaram. E a menina assim. E aquilo me chocou tanto e eu fiquei um mês... É doentio. Eu fiquei um mês buscando aquilo, Senhor. Como que um pai, como que começa isso? Como que um pai tem coragem de fazer isso com a filha? E um dia Deus me deu um sonho a respeito disso, me mostrando que muitas vezes esse desejo começa através de sonho. E eu lembrei que algumas vezes na minha vida eu experimentei coisas, porque primeiro eu sonhei. Eu nunca nem tinha pensado e veio em sonho. E eu falei, realmente isso aconteceu comigo. E logo depois eu conversei com um amigo meu de infância, e a gente conversando sobre isso, ele tem uma filha e um filho pequeno, e eu falei assim, olha, Deus me deu discernimento que isso começa como se fosse assim, ó, vem no sonho como, ela é sua. Antes de qualquer marmanjo tocar, é você que vai pegar. Ela é sua. Tem que ser você o primeiro. Não, inclusive, isso é maligno. Não, você está falando de um assunto aí, até um polêmico. Nós recebemos semana passada aqui o Lucinho, né? Teve essa polêmica do Lucinho, aquela declaração que ele fez, infeliz, ele já pediu perdão, realmente. Por quê? Ele quis falar uma coisa e ele foi realmente completamente infeliz do jeito que ele colocou, ficou muito esquisito. Ele já reconheceu isso aí, já veio à tona e tudo, porque ele queria dizer outra coisa. O que ele quis dizer foi: pais, valorize suas filhas, diga que elas são lindas, faça elas se sentir importantes, para no primeiro babaca que estiver na rua elogiar, ela não ter carência de um homem dizendo que ela é maravilhosa. É isso que ele queria falar e isso faz sentido mesmo. Só que ele é brincalhão, brincou com o negócio que ele um dia beijou sem querer, e a filha falou, pai, o dia que chegar o cara aqui vai dizer que eu beijei primeiro. Claro que ele foi infeliz, lógico que você foi um idiota, né, Lucinho? Mas não foi a intenção dele, e a gente conhece, eu até na época levantei a bandeira dele, não defendendo o que ele falou, acho que ele falou errado mesmo, mas eu conheço o Lucinho, cara, eu sei o cara que ele é, conheço a filha dele, conheço a mulher dele, conheço a família toda, e ele se corrigiu e se consertou, mas é exatamente isso aí, até pra falar, gente, até pra pregar sobre isso. Tem que ter cuidado que o Lucinho não teve naquela brincadeira. E é normal, somos falhos, todo mundo é normal quem não errou. Até nisso, até quando for falar com seu filho, cara, tem que ter muito cuidado
com as palavras que vão ser usadas, como você vai colocar isso aí, porque o negócio é grave, é muito sério. Sabe que eu estava agora, né, ouvindo tudo isso e veio assim, o Projeto Marias é um projeto de cura, né? De cura. Então, assim, veio forte para falar para essa mulher que já foi abusada, para essa mulher que passou por alguma situação dessa, ei, você precisa se libertar disso. Você precisa falar disso para alguém. Entra num ambiente seguro, converse com uma outra pessoa, com uma outra mulher, porque você precisa se liberar disso que muitas vezes pode estar aí, ó, te aprisionando. É sim para levantar esse assunto, para você colocar para fora e liberar a cura sobre a sua vida em nome de Jesus. Ah, pronto, falei. Tava Amém. aqui, ó. É isso mesmo. Perdão, cura. Que bom, que bom. Precisa. Ai, gente, bom, vamos lá, vamos seguir aqui o programa. Tá difícil, né? Aí você pensa assim, não, beleza, não tem assunto pior que esse, né? Tem. Pai. Tem? Tem. Não. Ainda tem pior que Tem. isso. Não é possível. Gente, desculpa, olha, eu vou falar pra vocês, quando a gente produziu Marias, quando a gente trabalhou Marias, por isso foi um trabalho que a gente demorou 2 anos da ideia que eu tive de estudar, porque foi feito em base de muito estudo, de muita... Não era um projeto feito para vender disco, vender música, era realmente para trazer esses assuntos difíceis de falar. Porque é difícil falar desse assunto, mas é necessário. Por quê? Eu acredito que a arte, que a música é uma ferramenta para você ser libertadora, para poder falar. E aí a gente foi escolhendo os temas. E esse infantil, abuso infantil, era um dos piores. Só tem um que é pior do que esse. E foi a dificuldade que eu tive para achar, inclusive, alguém para cantar a canção junto com a Nay. Todas as artistas que eu chamava não aguentavam, porque eu escutava a música. Meu Deus. E não aguentavam. E a Soraya Moraes, minha querida Soraya, eu te amo, Soraya. Você é um amor. A Soraya, com muita poesia, ela conseguiu... Foi difícil compor essa música, foi difícil chamar alguém para cantar, é difícil falar desse assunto, que é o luto de uma mãe. Nossa. Uau. Porque eu acho que pior do que um filho abusado é um filho morto, né? Nossa, meu Deus. Por pior que seja ter um filho, né, saber, mas você tem ainda a possibilidade de curar, agora a morte não. E a gente fez essa música, a princípio era para as mulheres que não conseguiam engravidar. A gente queria falar um pouco sobre isso, mas acabou que a coisa proporcionou para a mulher que perde o filho, até às vezes a própria gestação, né? Enfim. Aí eu lembro que eu chamei a Fernanda Brum, ela ia cantar essa música, porque ela teve muitos abusos. A Fernanda, quando escutou, ela saiu correndo da sala. Falou, não aguento, Alex, mas não deixa de falar desse assunto. Mas eu não dou conta de falar sobre isso, porque ainda mexe muito, né? Porque então essa música foi feita muito para aquela mulher que tenta o sonho de ser mãe e não consegue. E aquela que é mãe e perdeu o filho. Gente, todo mundo aqui é pai? Todo mundo aqui é mãe? Aliás, todo mundo aqui é mãe? Não é. Você é, né? Gente, mas dá pra você ter uma ideia, né? Eu vou falar. Quem é pai, tá me vendo aí, quem é mãe... Gente, não fomos feitos para enterrar filho, não existe, né? Não é. Isso é uma coisa... Minha neném tem 1 ano e 4 meses, o amor só cresce. Não dá. Não dá para pai enterrar filho. Com motivo de doença, tudo. Imagine violência. Um acidente, doença, tudo bem. Mas imagina por alguém interferiu na vida do seu filho. Cara, é uma dor absurda. Então, vamos ver o vídeo, eu queria falar um pouco sobre essa dor também. Eu não consigo imaginar a dor de uma mulher que perde um filho. E eu espero que essa música, ela traga essa paz, esse acalento para a vida dessas mulheres. E meu sonho virar pesadelo. Realmente você está passando por um luto, mas você não vai ficar nesse luto. Você vai levantar e você vai viver. Você vai viver a sua dor, você vai viver o seu choro, mas vai viver, vai continuar vivendo, não vai parar. Confio em teu amor. Ai, meu Deus. Então, eu falei que... complicado. Gente, como seguir a vida? Eu, assim... Eu tenho 2 filhos maravilhosos, graças a Deus, estão bem e tudo. Mas é óbvio que eu já me perguntei isso. Aliás, o amor que eu sinto pelos meus filhos, desde quando eles nasceram, sempre foi um amor que me assustou muito. Quem é mãe sabe, né? É um amor que nos dá medo, assim, a gente fica meio assustado, porque eu conheci amor de homem para mulher, amor com a minha mãe, que era incrível com meu pai, meus amigos, mas amor de pai para filho, e imagino mãe, que eu acho que é até maior do que pai, imagino que sim, porque era aquela conexão do corpo, né? Eu assustava, eu falava, gente, meu Deus, esse medo me assusta, porque a gente sabe que somos perecíveis, você é impotente com relação à vida e à morte, né?
Eu sempre me perguntava isso, se acontecer alguma coisa. Eu não consigo me ver seguindo. E aí, gente, o que vocês pensam? Essa dor da mulher. Como seguir em frente Pior dor. com uma perda dessa? É só Jesus. Assim, graças ao bom cuidado, né, comigo ainda, o Senhor tem preservado a nossa família nesse sentido, mas a minha filha mais velha, ela passou por um episódio de uma doença autoimune. E ali eu tive uma sensação, olha só o que eu tô falando, uma sensação de perda. Meu Deus. Uma sensação. Porque ninguém achava diagnóstico e porque os medicamentos não davam certo. E ali eu precisei entrar num secreto com o Senhor, profundo, porque eu estava com medo. Então imagine aquela mãe que realmente perdeu. Deixa eu falar uma coisa, não sei se eu dou conta de imaginar a dor. Mulheres, de verdade, não sei se eu dou conta, mas é só Jesus viver o luto. Acho que a G pode trazer, né, G, essa questão, porque o luto precisa ser vivido, não tem como, não adianta falar, Jesus vai tirar a dor assim, né, de um dia para a noite. Eu creio que pode. Mas tem que... Gente, mas tem que viver esse luto, viver essa perca, viver essa dor, realmente viver esse luto, e aí sim virar uma chave. E procurar ajuda profissional também, né? Eu acho que é impossível a pessoa, além da coisa espiritual, de oração, de amigos, é muito importante, né, Gemima, essa procura. O luto é muito complexo, né? E eu penso assim, a minha avó, ela perdeu o filho dela, que é meu tio, não cheguei a conhecer ele. E minha avó tem 90 anos. Hoje ela já tá com um pouquinho de demência, então tem certas coisas que ela não lembra. Mas eu lembro, uns anos atrás, quando ela ainda estava bem da memória, ela falava do meu tio, ela chorava. Isso já faz uns 50 anos. 50 anos. Então, até hoje ela vive esse luto. É uma coisa que uma perda que você aprende a viver com aquela dor, com aquela saudade. Se conforma. Você se conforma e... Mas assim, não passa 100%, né? Você consegue seguir em frente, mas o luto é algo muito forte. Tem uma frase do C.S. Lewis que ele fala que o tamanho, né, do buraco que está dentro da gente é o tamanho do preenchimento de Deus para a gente. Então, assim, como viver essa tempestade? Dia após dia. Dia após dia. Não sei, gente. Já chegou para você algum caso assim? Você no gabinete, alguma pessoa que perdeu o filho ou filha? Ah, sim. E o que a gente faz é chorar junto, né? Eu acho que muito da dor, e eu não sou mãe, né? Assim, então a gente nem teria, assim, propriedade para falar dessa dor, né? A dor dessa perda, porque seja como for, filho nunca deixa de ser filho. Né, uma vez que você foi gerado, tanto para o pai quanto para a mãe, uma vez que nasceu, vai ser filho para sempre. E a história do filho continua, né? Mesmo depois que vem o falecimento, filho sempre vai ser filho, né? É uma coisa que não tem como você falar, não, essa dor vai passar. Como vai passar? É tão complicada essa dor que até a gente falar algo pra curar essa dor não tem, não. né? Gente, não tenta fazer isso quando a pessoa isso, então. Não tenta consertar. Senta com a pessoa, chora junto. É chorar junto. Não tenta espiritualizar, ai, Deus tem um propósito. Tentar trazer romantismo para aquela situação. Chora junto com a pessoa. A dor. É andar junto. 20 anos se passaram e a mãe tá falando, meu filho teria tantos anos, isso. Como será que ele estaria? E fica fantasiando, né? Imaginando como seria. Eu creio que a fé em Cristo ajuda demais numa situação dessa. Sim. Eu tinha muito medo de morte, hoje eu não tenho. Até falo assim, tô pronta, pai. Sabe? E então eu creio que numa situação como essa é a gente entender mesmo que até hoje não se explica, né? Como é criado os ossos dentro do ventre materno. O nosso corpo é tão perfeito, um feto é tão perfeito, é o Senhor que faz. Né? O privilégio de podermos ser mãe nessa terra, independente do tempo, é uma dádiva. Mas a partir do momento que o Senhor fala, vem cá, volta para a origem, é você saber que está no colinho de papai e ter um conforto com isso, que já você está lá também. Isso é uma coisa que nos e respeitar o processo, né? É muito... quando a gente, né, usa o exemplo de uma ferida com uma cicatriz.
A marca sempre vai estar ali. É impossível você esquecer. Não tem como esquecer. A marca tá ali. Mas você crê que em algum momento vai parar de sangrar. Né? Vai parar de sangrar. E vai vir, a marca tá ali, vai sempre te lembrar. E às vezes vai trazer saudade, vai trazer um choro, vai trazer... Mas acreditar que o sangramento um dia vai parar. O desafio é viver a partir disso. Sim. A gente talvez não tenha a cura para essa sua dor, mas nós podemos, para quem já perdeu, mas nós podemos falar para quem ainda não perdeu. Porque eu acredito que se a gente pegar aqui 10 pais ou mães que perderam um filho e falar para ele assim, o que você diria para quem ainda não perdeu? Eu acho que todos diriam a mesma coisa. Viva mais com o seu filho. Aproveite mais. Diga mais que ele é importante, que o ama. Porque a gente preocupa tanto, né, em correr atrás, o homem, a mulher, de dinheiro, de dar um futuro pro filho. Você nem sabe se seu filho vai ter esse futuro. Então, às vezes, você deixou de ser presente pensando no futuro que ele nem vai ter. Claro que a gente não deseja isso. Mas eu acho que talvez um pai perder um filho, pior do que perder, é falar assim, cara, eu já tinha perdido ele vivo. Porque eu não me relacionei com ele. Então, isso serve para mim, eu acho que serve para todos aqui. Viva mais com o seu filho. Dê mais esse tempo. É difícil mesmo, né? A correria, o cansaço. Mas faça isso, faça valer cada dia. Dê atenção, se importe com as coisas deles. Dance com ele, jogue videogame com ele, com ela. Brinque de boneca com ela, volta a ser criança. Chega mais junto, chega mais perto, viva. Porque a gente não sabe realmente, né? Quem vai, quem não vai, mas que seja, né, um tempo precioso. Eu acho que isso é muito válido, né? Muito bom. Muito bom. Principalmente aqui na América, né? Que as pessoas estão sempre trabalhando muito, sempre pensando no sustento, e eu também creio nisso, tenho muita fé nisso, né? Tenho vivido isso, experimentado isso, que Jesus é suficiente, que Ele realmente provê todas as coisas de onde a gente menos imagina, sabe? E não falta nada quando nós temos uma vida com Cristo, fazendo a vontade dEle. Pelo relato dela e pelo meu relato, também é muito parecido, de não trabalhe, cuide da sua filha, cuide da sua casa, cuide do seu esposo. Para pessoas que trabalhavam tanto, né? Eu creio que Deus sempre faz isso, né? Quer nos levar à origem do que realmente importa, porque o mundo tá tudo tão louco que o errado virou certo. Então agora a mulher tem que trabalhar o dia inteiro e deixar o filho com qualquer pessoa para cuidar. É muito complicado. Não tem sentido isso, gente. Bom, gente, vamos mudar os ventos agora. Eu acho que já passamos dos assuntos mais difíceis. Vamos mudar, temos 2 assuntos ainda antes de terminar o nosso podcast aqui. Mas entre esse bloco, eu queria pedir você, Carlinha, que fizesse uma capela de uma canção que te remete quando você está em casa ali. Que canção que você gosta de cantar? Um trechinho, aproveitar que temos uma cantora aqui. Nossa. No Gogó, uma canção feliz, que você... Feliz? Pra gente... esse assunto, só pra gente virar a página aqui, porque os outros 2 temas são deliciosos, eu acho, assim, são comparados, são leves, pelo menos. Uma música que você te alegra. Em inglês eu não... Pode ser, não, pode ser português, inglês, música que te alegra, música sua também. Eu americano que quando eu quero me alegrar, eu boto os louvores dele, o King Flank também, mas eu não sei cantar. Canta em português a música que te alegra. Uma música minha? Uma música sua, um trechinho, só pra gente... Deixa eu ver alguma. Tô cheio de pigarro, cheio de filho na garganta. Simbora. Cara, pelo amor de Deus, por que quando fala isso pra um cantor trava, né? Eu não sei, mas eu não deveria. Vamos deixar pro final, então? Você vai pensando aí? Pronto, agora já não vai responder mais nada. Porque tem pouca música, vai pensar em mais nada. Qual música eu vou cantar? Tá me vendo música muito reflexiva. Então vai nessa reflexiva. Qual a primeira que veio na sua mente? Foi uma música do Eli Soares, que eu amo ouvir. Quer dizer, eu não sei se é dele. Você sabia que esse podcast do Balaio veio de um programa chamado Balaio? Sabia que foi o Balaio que lançou ele? Nós tínhamos um concurso, chamava Choveiro, e o Eli foi o ganhador. Nós que demos o primeiro DVD para ele, o primeiro CD. Sério? O Balaio que levou ele para conhecer a praia a primeira vez. Eu nunca conheci do mar. Não. Sério. Então essa é a... Eli, beijo. E ela veio na minha mente e não saiu. Não veio. Eli Soares é fruto do Balaio. Eu não sei se é dele, tá? Mas eu amo essa canção. É uma música que quando eu quero sentir aquela paz em casa, assim, palpável, eu boto ela e fico zen. Eli, pra você aí, ó. Pra você, meu irmão. Firme Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor.
continuo olhando para ti. Assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e acalmar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Toma, Ivete Sangalo! Ai, Ivete, morro de inveja! Morro de inveja, Ivete Sangalo! Oro pela vida dela, eu amo ela demais. Um amor. Cara, eu conheci a música pelo Kleber Lucas também. Não sei se é dele, né? Não sei, eu conheci com a Eli. Sim, é lindo. Com Essa ela, música é linda. Tem a ver com todos esses temas aqui. Muito lindo, muito Só bom. veio ela na minha mente. Arrebentou. Gente, o próximo tema é... Não, aliás, vou trocar, tá? Vou trocar. Vou falar do outro. Porque eu quero encerrar com o da Fernanda. Vou voltar aqui. Vamos falar aqui sobre fazer o bem. Aí a música que a Nick é uma das... 80% das canções desse projeto foi a Nick que compôs. A Nick faz parte do projeto Trilo, que tem ela, o JP e o Salomão. E eu queria que a gente tivesse uma música também que falasse sobre essa questão do bem. E a importância, porque a gente vive num mundo cada vez muito mais egoísta. As pessoas estão sempre preocupadas. Hoje mesmo eu liguei para 4 amigos, eu fiz uma coisa que e eles estranhavam, porque eu moro em Lake Nona, que é longe daqui, e o trânsito estava ruim, eu tinha tempo. Eu falei, cara, já sei o que eu vou fazer. Aí eu fui e liguei só para dizer que eles eram importantes. E é tão interessante como as pessoas ficam assim, velho, porque a gente perdeu esse hábito. Tá pedindo nada. A gente só liga pra negociar alguma coisa, combinar. Cara, vamos. A gente não liga mais pra dizer, cara, tô ligando só pra dizer que você é tão precioso, você é tão importante, que é tão bom a minha vida fazer parte. E eu fiz essas 4 ligações e eu vi que os 4 ficaram. Eu vi que fez diferença pra eles, né? E a gente não tem mais isso. E é uma coisa simples de fazer o bem. E eu falei, cara, vamos fazer uma música que fala sobre o valor do bem, porque a gente tem uma sensação, a gente vive num mundo tão triste. A gente falou aqui sobre feminicídio, sobre tantas coisas, que a gente fala, dá a sensação que a gente vive num mundo que o mal vence o bem, que o mal é maior que o bem, que a gente fica cercado, que a política, o cara que é corrupto, ele se dá melhor que o cara que é honesto, que o cara que é trabalhador, ele não tem o mesmo valor do que o cara que é vagabundo. Enfim, a gente vive num cenário de tantas desigualdades, de tantas coisas erradas, que às vezes nos passa uma sensação de que o mal compensa, que o crime compensa. E na realidade não. O bem é muito... a gente fez sobre isso. Vamos ver um trechinho dessa canção aí? A gente queria falar sobre o bem, a importância, a força que o bem tem sobre o mal. Eu acho que tem temas que, infelizmente, a gente ainda está muito atrasado. Conscientizar outras mulheres também para se valorizar, se colocar nesse lugar, ser uma filha de Deus e tudo que abrange esse sentido. Quando você estende a mão, sem pedir algo em troca, o bem já venceu. Essa música está maravilhosa. Eu acho que as pessoas vão ouvir, vou ser bem sincera, vão falar assim, eu não acredito, vocês cantando esse estilo musical. Quanta sabedoria que há em que só dá ouvidos pro bem. Eu também não acredito, mas eu gravei um sambinha. Mas sua voz é pequena demais pra quem conhece a voz do amor. Para mim, a voz do bem é a voz de Deus, né? E é o Espírito Santo que fala e nos mostra que, independente da dificuldade, a gente vai superar. Vamos amar, vamos viver, vamos ser felizes, gente. Tem que ser feliz, vamos fazer o bem. Olha só, veja o mundo melhor. Muito legal. Nick, você é demais, Nai. Gente, um sambinha, você que é da música da Bahia e tal. Gente, agora, indiferente do assunto, o Marisa está muito bonito, né? As músicas estão muito legais, né? Musicalmente, está muito rico, né? Não está bonito? A variedade também de estilos musicais. Quando eu vi, eu me encantei, tá? Que bom. Falei, que coisa linda. O cenário. Tudo lindo, né? Tudo lindo. E essa música me lembra muito uma frase de Martin Luther King, que é exatamente sobre o que o entristecia não era o grito dos maus, mas muitas vezes o silêncio dos bons, né? E a importância da gente fazer o bem, né, velho? No dia a dia, ter essa empatia com as pessoas, ser gentil, é tão necessário, né, Renata? Não, é demais. E na hora que estava passando a música, me lembrei de um texto de Eclesiastes, né? Nosso querido, muito sábio Salomão, né? E ele escreve:
lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o encontrarás, né? E esse texto está falando exatamente de quando a gente dá a nossa vida, a gente derrama de quem nós somos, a gente se importar com as pessoas. Todas as vezes que a Bíblia vai falar de águas, de corpo de águas, está falando de pessoas. Então ele está falando, quando você lança o pão fala da substância, daquilo que você é, daquilo que você carrega. Quando você se lança para as pessoas, você encontra vida voltando para você. Então é muito lindo. Enquanto eu estava ouvindo a música, até muda, né, o ambiente. Você fala, uau, é verdade. Quando você é uma pessoa que faz o bem, não necessariamente para quem está recebendo, mas quando você lança da sua vida, vida vai voltar para você. É um ciclo, né, que você está gerando. Então você não é uma pessoa de honra porque a outra merece honra. Você é uma pessoa de honra porque você é uma pessoa honrosa e você derrama de quem você é. Então quando você estende isso, você quer ver uma pessoa desconcertada, é quando alguém que não merece ainda assim recebe o bem. Isso quebra a pessoa, isso desconstrói a pessoa, né? Isso traz para a pessoa, uau, eu recebi algo que talvez eu não merecia, mas é você fazer o bem. Não porque às vezes o outro merece, mas o outro não merece, não. Mas é porque é isso que você tem pra derramar. Você quer coisa mais constrangedora do que você ser arrogante com a pessoa e a pessoa ser humilde com você? Não, é maravilhoso. Quebra. Mano, mas te diz, maravilhoso. que a tendência quando você vai ríspido, já e vai esperando e a pessoa vem na moral. Não, aí é lindo. E aí você tá gerando vida, né? Seja você aquele que sempre gera vida. E como que a gente faz isso? A palavra fala, a gente não... Né? Jesus falou, te deram uma, vira, deixa dar outra, né? Isso não define quem você é. O que define o que você é aquilo que você está derramando de você, né? Então, gera vida, gera o bem. Isso é lindo demais, é lindo demais. Se todo cristão, principalmente, focar assim, nesse único mandamento, além de amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar o outro como a ti mesmo. Exatamente. Todos os problemas, a maioria, todos os problemas. Acabou, não tem mais. Esse é o nosso chamado, revela quem você é. Né? Isso. Mas a grande dificuldade hoje que eu vejo no ser humano é isso. Não sabe nem o que é se amar. Exato. Não se conhece. Exato. E aí fica muito difícil você derramar daquilo que você já não conhece mais, que você já se perdeu. Então, como isso, no mundo que é reconhecimento, pertencimento e valorização o tempo inteiro. Então, como derramar isso? É uma desconstrução. E a gente volta na origem, é buscar na fonte quem nós somos. Não tem como, para se encher mais disso, isso ser um estilo de vida mesmo, né, Rê? Daquilo que a Rê falou. Então eu vou derramar, eu vou me enchendo daquilo eu vou derramando. E não tem como. Lei de semeadura é semeadura. É isso mesmo. Bom, eu deixei por último o assunto, que é a única música desse projeto que não fala de dor. É uma única parte que fala de uma homenagem. É uma homenagem que a gente fez. Que é para as mulheres de oração. E eu deixei por último, porque não tem como pensar numa mulher de oração e não lembrar da minha mãe, que desde quando eu nasci, a minha mãe era aquela mulher que a minha casa vivia cheia de pessoas, aquela mulher da oração mesmo, que sempre o povo vai lá para orar e interceder, e minha mãe vivia por conta disso. Que bênção. E ela, infelizmente, morreu muito jovem ainda, com 58 anos. Então é interessante que tem... Cara, eu vou mostrar um trechinho. Foi muito difícil para mim, mas na época minha mãe teve um câncer, e em 3 semanas que descobriu do câncer, ela morreu. Foi muito rápido. Mas a gente ia no hospital visitá-la, e chegando lá, cada dia que a gente ia lá, na enfermaria tinha alguém que tinha sido curado. Que ela saía do leito dela e ia orando pelas pessoas. Aí eu chegava lá para visitar todo dia, aí todo mundo, as pessoas começavam a ficar empolgadas. Eu falei, cadê fulano? Tava ali, saiu. E minha mãe saía de madrugada e ia orando cada leito assim. Ela vivia isso. E eu fiz, na época eu tinha um programa Balaio, e aquela força dela, aquela situação não a intimidava. E Deus falou assim, faz uma matéria com sua mãe, as pessoas precisam... E eu resisti isso, até que o Espírito Santo de Deus me incomodou muito, eu fui fazer uma reportagem com ela.
E é muito legal, é muito forte. Eu não consigo mais ver ultimamente. Na época eu lembro que a gente tinha DVD, minha irmã fez centenas de DVDs e espalhamos para muitas pessoas. Foi um testemunho muito lindo. Eu vou te mostrar um vídeo aí da minha mãe. Ai, meu Deus. Eu perguntando para ela, mãe, e se Deus não curar a senhora? E aí? Olha um trechinho de como esse vídeo que vocês vão ver agora foi 3 dias antes dela morrer. 3 dias. Dá uma olhadinha. Meus amigos do Balaio, hoje uma matéria muito especial. Estou aqui, ó, no Hospital Felício Roxo. Quem aqui de BH sabe, fica na Avenida do Contorno. Eu estou com uma pessoa muito especial aqui. O tema também dessa matéria é muito especial. É como pode uma pessoa estar passando um momento tão frágil, tão delicado e não perder o foco em Deus. Bom, estamos aqui chegando no apartamento 320. Quem está internada é Dice Helena da Silva Passos. O sobrenome não é coincidência. Ela é a minha mãe. Ela está aqui. E é um momento muito difícil. Eu vou estar abrindo um pouco a minha intimidade e a intimidade da minha mãe para poder edificar a fé de vocês. O que ela tem na realidade é um câncer. Está lá do lado direito do cérebro. Mas eu prefiro usar a expressão tumor. Para Deus não faz diferença nenhuma e sinceramente para ela também não vai fazer. Mas eu acho que fica menos inconveniente. E aqui a dona Dice. E aí, mãe? Oi, beleza? Meu filho. Deus te abençoe. E todas as vezes que eu tenho intimidade com Deus, que eu ganho uma flor, sempre Deus me dando uma benção. Poderoso Deus! Tu és poderoso! E tu sabes que te amo, Jesus! Poderoso Deus! Tu és poderoso, Pai! Eu te louvo, Pai, por tudo, Pai! Por isso que a glória e a honra é toda tua, Pai. Obrigado por tudo. Obrigado por esse hospital. Obrigado por cada enfermeira, cada médico, por todos que estão aqui. Por todos, Senhor, que orado por mim. Oh, Deus. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Então adorar. Sou digna, Pai. Eu sou digna, Pai. Então eu louvarei. Deus, eu sou nada. Eu te louvo, Pai, porque eu te amo. Eu te amo, você sabe que eu te amo. Totalmente a ti. Então me canta lá, me canta lá. Me canta lá, eu te honro, Pai, eu te honro, eu te exalto, Pai, porque o Senhor é lindo, Pai. Então, é isso ali, cara. É muito forte. 3 dias depois ali ela faleceu. E você vê ali, momento nenhum, na oração e tudo ali, ela tá, me cura e tudo, ela simplesmente estava ali agradecendo a Deus e dizendo que não merecia a vida, né? Eu não mereço, eu não sou digna e tal. E a minha mãe foi a mulher de oração. E Deus é tão generoso comigo que, antes dela morrer, ela ligou para o pastor Zenete e pediu para que ela cuidasse de mim. E Deus me deu uma outra mãe também, que é a pastora Zenete, que eu considero uma mãe também, me trata como filho, que é também uma referência de intercessora, né? E o Marias não podia... Eu precisava homenagear as mulheres de oração. Tem um projeto chamado Débora, que tem um slogan que é lindo, que é Mães de Joelhos e Filhos de Pé, né? Maravilha. E o poder da oração, meninas. Carlinhos, você que ficou tão tocada é forte, né, meu amor? Demais. Eu amo ver alguém apaixonado por Jesus. Não é lindo? E a coisa que mais me emocionou foi o amor dela por Jesus. É isso. Já que o tema é oração, né?
É maravilhoso você ver alguém que não tenta convencer Deus de nada. Isso. Porque às vezes a gente usa a oração para convencer o Senhor de algo. E é tão maravilhoso quando a gente ora à vontade do Senhor, né? Jesus no Getsemane. Pai, aparta-te de mim. Esse sofrimento, essa dor, mas se possível, né? Mas que seja feita a tua vontade. Eu era muito apegada à minha avó, como eu acredito que você era sua mãe. Sim. E ela aceitou Jesus assim no final da vida. E eu sonhei a vida inteirinha que ela veria a minha filha. E quando eu estava prestes a parir, faltando 2 meses, o Senhor falou para mim que minha filha ia nascer aqui. Que eu não ia passar na Bahia para me despedir de ninguém, nem de minha avó que estava no leito da morte. Eu falei, não, Jesus, o Senhor não está fazendo isso comigo, não, pai. Eu já fiz tudo o que o Senhor me pediu até hoje. Não faz isso comigo. E eles não vão entender. Como eles vão entender se Deus que arranca a neta, que arranca a filha, né, para minha mãe, a neta. E minha família até hoje não conhece minha filha. E foi muito doloroso para mim aquilo. Foi a minha maior renúncia. As pessoas que pensam que a minha renúncia foi a carreira, não foi. Foi a minha avó. Eu queria ter tido essa oportunidade de estar com ela nos últimos dias, eu não tive. E eu orei muito naquele avião vindo para cá. Eu tive uma crise de choro terrível. E eu falava, Senhor, o Senhor não está falando comigo, o Senhor está calado, fala comigo, se minha avó morrer, o que vai acontecer, pai, eu estou aqui. E eu abri uma palavra, estava lá em Mateus. Jesus falou assim, o Filho do Homem não tem onde pousar a cabeça. E Jesus manda que os discípulos vão para o outro lado da margem. E o homem falou, Jesus, eu vou lhe seguir onde você for. Deixa eu só enterrar meu pai e volto. E era tudo que eu queria, enterrar minha avó. E Jesus falou, deixe que os mortos enterrem os próprios mortos. Meu Deus. E ali eu soube que eu não ia me despedir de minha avó. Eu cheguei em janeiro e eu chorava todas as madrugadas, todas elas. E em dezembro, o Senhor falou para mim, ela ia para a UTI e voltava, não mexia pescoço, não falava, parecia que não estava entendendo mais nada. E o Senhor falou para mim, você precisa se despedir dela, porque ela está ali esperando eu chegar com minha filha. Há 19 anos eu falava, né? Você vai conhecer Clarinha quando Clarinha vier. E naquele dia eu falei para ela, vó, eu só te encontro ao lado de Jesus agora, minha avó, e me despedir dela foi terrível, de doloroso para mim. E dias depois ela morreu ainda naquela semana. Eu fiquei muito emocionada por tudo. Primeiro, por ver a paixão da sua mãe, né? Imaginar a sua dor, né? E depois, porque eu queria ter vivido esse momento com minha avó. E eu não tive a oportunidade. Mas a gente... É clichê, né, falar isso, né? Mas vai ter esse tempo desse encontro. A saudade, cara, imagina, minha mãe, a gente era muito ligado. A gente falou de perder um filho, você perdeu sua avó. Fica a saudade mesmo. Mas que bom que realmente fica saber que a gente vai estar em outra circunstância e vivendo junto, né? Você também, o próprio Pelé. E, cara, ninguém... Cara, a gente não nasceu para morrer, a realidade é essa. Não, a gente nunca Deus, quando criou o ser humano, não tinha no plano morte. Sim. O pecado que trouxe a morte. Então, a gente nunca vai conseguir compreender isso, porque nós não fomos programados, né, para a morte. Então, sempre vai ser algo muito difícil, mas, amiga, estamos aí com você. Sempre, viu? E ela com certeza... guardada no Senhor, que bom que ela teve essa oportunidade de ter esse encontro, né? E quando ela estava para falecer, eu ainda estava com o visto de turista, né? Eu tinha estendido o visto de turista. E eu poderia ir, cara. Falei, Jesus disse que não sou eu que vou enterrar. Então pronto. E aí, aqui eu tô esperando o dia porque você vai que eu vou encontrar ela aonde ela tá. E com certeza o que você fez com ela em vida foi muito legal, tenho certeza. Né? De memórias que você tem. Ela, de vida que eu e ela, tiveram. Então, isso que é o mais maravilhoso. E agora você tem se tornado uma mulher de oração. Graças a Deus. E é isso aí. Que lindo. Ai, gente.
Programa, hein? Que podcast é esse, rapaz? Eu não esperava. Gente, eu chorando é a coisa mais feia do mundo. Não é nada. Eu esperava que eu ia passar por isso. Meninas, bom, a gente queria então dedicar todo esse programa a você que é mulher de oração. Uau. Você que é um filho, uma filha, que sua mãe ora, mande pra ela aqui essa canção. Vai lá no marias.cura, pega essa música, oração, mulher de oração, lá e a participação da Fernanda Brum. Ai, Fernanda, você foi brilhante aí junto com a Nai nessa canção, foi maravilhosa. Meninas, poxa, 2 episódios, né? Isso é inédito também na história do podcast, tudo bem que nós começamos agora, né? Mas eu queria dar a oportunidade para cada uma aqui encerrar com tudo. Nós falamos tantas coisas no episódio passado, nisso também, então vou deixar para cada um falar o que quiser. Vamos começar aqui. Querida, Gaia. Já acabou? Menina, passou rápido, né? Mas, o que você tem? O que você gostaria de as suas considerações finais aí pro nosso podcast? Olha, assim, de verdade é uma alegria poder, primeiro, estar entre pessoas incríveis, né? E ter a liberdade de poder falar daquilo que cura, daquilo que salva, daquilo que vivifica, daquilo que nos faz viver apesar das dores, apesar das lutas e apesar das tempestades. Então, o que eu tenho aprendido é que buscar o ambiente certo, buscar o lugar da presença. Tudo bem que talvez você não esteja um envolvimento ainda muito com o Senhor, mas eu creio muito que há a possibilidade de buscar no ambiente certo algo espetacular para o seu coração. E você vai viver os melhores dias a partir da sua vida desde então. Eu creio muito que há algo novo sendo construído na vida de todos nós, e eu tenho buscado isso. Então eu quero deixar isso. Busque se encontrar na presença daquele que te dá a oportunidade de criar novos ambientes e fazer a diferença na vida de todos aqueles que você passar por perto. Maravilha. Gemima. Oi, não estava pronta. Achei que tem na ordem. O que você tem as suas considerações finais aí pra gente? Primeiro, obrigada por me convidar. Prazer. Isso foi algo assim bem diferente do que eu já fiz. Eu sou mais tímida, mais reservada. Então isso foi assim fora da minha zona de conforto, mas foi maravilhoso para mim. Foi um crescimento. E acho que é importante a gente fazer isso, né? Aceitar coisas que a gente fica assim, mas... Porque o meu natural, às vezes, mas quem sou eu para falar de certos temas? Não sei, será que eu sou qualificado ou não o suficiente? Mas não é sobre nós, né? E se a gente não toma esse passo, assim, de fé e aceitar o que a gente, às vezes, vê como um desafio ou que a gente não se acha boa o suficiente, a gente perde oportunidades de crescer, de conhecer pessoas maravilhosas, de ter momentos, assim, tão especiais, tão impactantes. Então, isso foi o que eu aprendi nesse processo, a dizer sim a convites e a se colocar num lugar para ser usada por Deus e não ter medo. E assim, quer dizer, às vezes ter medo, mas ir mesmo com medo, né? É assim. Maravilha. Carlinha. A Carlinha é tão massa que ela já solta o verbo mesmo. Tá nada, tá nem aí, é a baianinha. Primeiro eu quero agradecer, é uma honra para mim estar com vocês. Isso não seria possível se não fosse Jesus. Muitas vezes eu sentei para conversar coisas que nada edificava. Então estar entre irmãos, conversando coisas que transformam vidas, que leva a cura, é um prazer inenarrável. Quero agradecer primeiro a Jesus e dizer a vocês que estão assistindo a gente que eis aqui um improvável do Senhor, né? Que conheceu Jesus, conheceu a tua bondade, o teu amor e que já tinha ido a diversas religiões e diversas igrejas, mas eu não conhecia Jesus. No dia que eu conheci Jesus, eu entendi que além dele nos perdoar quando nós nos arrependemos, né, de um passado que vivemos sem conhecimento, fazendo coisas que desagradam o coração dele, nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E depois da morte de Jesus, é possível o Espírito Santo de Deus, enviado pelo Senhor, habitar em nós. E aí sim nós passarmos a ser cristãos nessa terra, que significa pequenos cristos. Então, um recado que eu queria deixar para todos nós, que é algo que eu tenho pedido a Deus, clamado todos os dias, é que a gente saiba amar como Jesus ama, que a gente ame ao outro como a gente se ama e que a gente ame a Deus acima de todas as coisas, de qualquer proposta, de dinheiro, de tudo.
porque Deus é suficiente. Só Ele pode curar o seu coração e transformar a sua vida. O aceite de todo o coração o tenha como Senhor, o que é um Senhor, aquele que manda e você obedece. E Salvador, que é o único que pode salvar. E tenha realmente uma vida transformada, não só lá no céu, mas você pode viver, como a nossa irmã falou, coisas incríveis aqui ainda na terra. Amém? Onde eu vou? Rapaz, Renata. Minha irmã. Com você agora, Onde hein? eu vou, eu falo de Jesus. Ainda bem que a Renata é boa também nas palavras. Mas queria agradecer a Alex, obrigada pelo convite. Prazer. Obrigada, é sempre muito edificante, né? A gente sentar à mesa e falar daquilo que a gente tem no nosso coração e mais do que tudo aquilo que foi falado nesses 2 programas, né? Nesses 2 episódios, a gente falou de tantas situações que podem tocar a nossa vida, mas dentro de tudo isso, o que eu queria deixar para você é que a sua vida não se define por aquilo que acontece com você, ou aquilo que é feito para você, ou aquilo que é feito por você. A nossa vida não se define por aquilo que acontece, que vem contra nós, mas a nossa vida é definida por aquilo que Deus fala sobre nós. Então, em tudo aquilo que você possa ter experimentado na sua vida, talvez você se identificou com tanta coisa que foi falado aqui, mas a minha palavra final para você é: entenda que você foi criado de maneira maravilhosa, extraordinária, única por Deus, é o que a palavra diz, mesmo que você não faça sentido para você naquilo que você possa estar vivendo hoje, mas você foi criado de uma maneira extraordinária. Existe um destino para você, existe um propósito na sua vida não se define pelo seu momento, mas a sua vida se define por aquele que carrega a eternidade, seu Criador. Ele te ama, ele tem um propósito na sua vida e sempre haverá uma palavra de esperança, sempre haverá um amanhã, sempre haverá um tempo de recomeço, se você entender que o seu Criador, ele continua tendo um plano para a sua história. Que lindo, gente. Olha, deixa eu ver quem que é o nosso próximo. Nossa, o próximo podcast é com uma pessoa muito legal. Quem? Também no nível que nós estamos entregando esse aqui também, né, velho? Meu Deus. O nosso podcast teremos aqui de um jeito que você nunca viu, hein? Fernandinho. Uau! Junto com o Fernandinho, a sua linda esposa Paula. Ó, então se prepare, Fernandinho é o nosso convidado do próximo podcast. Meninas, poxa vida, que sensacional. Ó, eu gostei tanto desse encontro nosso aqui, sério mesmo, que eu queria que a gente fizesse de novo, velho. Vocês toparem. Esse time aqui tá massa, né? Porque esse time aqui já... Esse time aqui, ô Jéssica, já coloca isso aí. O que vocês acham desse time aqui, de vez em quando voltar? Pra falar de outros assuntos, do dia a dia, a Gemima tá assim, ai meu Deus, que bosta. Acabei de falar que tá no programa. Não, eu tô amando podcast. Quero fazer sempre. Ai, que merda. Bora, agora eu já saí da zona de conforto. O que vocês acham? Vamos de vez em quando fazer esse mesmo time aqui? Bora. Sabe por quê? Porque eu acho que vocês se entrosam. Foi tão legal assim, o complemento aqui foi tão bacana. E eu quero... Vamos voltar com essas meninas aqui. Me fala o que vocês acham aí. Você acha que vale a pena? Eu acho que vale. Gente, obrigado. Até o nosso próximo podcast. Nos acompanhe nas redes sociais aí, podcast do Balaio. E no nosso próximo encontro teremos aqui Fernandinho e Paula. Beijo. Tchau, meninas. Palmas aí para as mulheres. Aê. Balaio. Oferecimento Martins Development. Investimento que te prospera, segurança que te tranquiliza e um prazo que te surpreende. EAG Immigration. Viva um novo status na sua vida.